Eu vou te falar uma coisa, antes da gente apresentar nossos convidados que já estão aqui, eu estava participando de um podcast do Cross nesse meio de semana, um cara que tem uma voz muito grande, com a fiel torcida, o Ivan Moré também. E eu falei o seguinte, além da gente criticar, e aí eu tive um quê de Ricardo Capriotti, eu falei assim, vamos tentar, por mais que não seja o nosso trabalho aqui, pensar o que o Corinthians pode fazer para sair desse fundo do poço. Eu tenho uma sugestão. Se o Corinthians, minimamente, eu sou totalmente contra você antecipar a receita, porque isso aí prejudica a médio e longo prazo um clube de futebol. A gente viu o Santos, os ex-presidentes tiveram que fazer isso, até o momento que você olhava para o caixa, não tinha mais a cota de TV, que ela foi toda antecipada por Modesto Roma, gastou dinheiro pra caramba e você não tinha mais valor para poder investir. Mas no caso do Corinthians, que precisa de uma solução a curto prazo, uma vez que você ainda não tem patrocinador master, você tá buscando, você precisa contratar na janela de um mês de transferência, cara, fechou com a Liga Forte, vai ter que antecipar a receita. E aí você consegue minimamente reforçar essa equipe para não cair. Porque se o Corinthians fechar com a Liga Forte Futebol e cair, tem que pagar e ainda mais os juros. Então, o que seria de lucro vira prejuízo. E aí é mais para você se enterrar nessa questão administrativa que o clube passa, infelizmente. Nossos convidados aqui com muita alegria. Que alegria. Dois jornalistas, independentemente de onde eles trabalhassem, ou trabalharam, ou trabalham, não tem problema não. É legal recebê-los aqui. Wagner Vilaron, prazer imenso tê-lo aqui. Olá, tudo bem? Tudo bem, Boa tarde, obrigado no teu domingo. Já almoçou ou vai almoçar depois? Não, daqui a pouquinho. Uma macarronada hoje. Primeiro bater esse papinho com vocês aqui. Muito obrigado. Um prazer muito grande. Por ter aceitado o nosso você, convite. Viu? Capelanes, Pedro, todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Uma satisfação, uma honra estar aqui com vocês. É um prazer muito grande mesmo. Ivan Andrade, grande figura. Obrigado por estar aqui conosco, sempre um prazer. Eu tenho uma relação um pouco mais próxima contigo, né? Então sempre uma honra e uma satisfação. Muito obrigado por estar aqui nesse domingo. E logo depois que aconteceu na semana também, que eu acho que ainda a tua consideração é ainda maior conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, bom dia, boa tarde já a todos. Obrigado, Pretzel, Ivan, prazerzaço. Boa tarde a todos. Satisfação voltando até a casa aqui, né? Já participei de alguns programas aqui na Band News. Na época, logo depois que eu saí da TV Globo, participei de alguns programas aqui na Band News. É uma honra, um prazer estar aqui ao lado do Vilaron também. Amigo de mais de 20 anos aí, de estrada. Então, é uma satisfação. Primeiro programa que eu recebi alguns convites para participar já, mas assim, eu falei, vou conversar com a rapaziada aí também. Pretzel, como falou, tem uma relação mais antiga. E é uma honra, estamos aqui à disposição. Legal, velho. Legal. E você quiser mandar pergunta para eles também, eles não vão se negar a responder. Se quiserem responder também ou não, fiquem à vontade, mas aqui é democrático. A interatividade é aberta para todo mundo. Só não vale ofensa, porque é que nem o Alan Rusch ontem. Se ofender a gente devolve, né? Que nem o Alan Rusch ontem foi agredido pelo torcedor. Mas nós não seremos expulsos. Devolveu. Só que a gente nós não seremos expulso, expulsos, né? Da rádio, né? Exato. Vocês ouviram há pouco o compilado que entrou no ar no Donos da Bola, do Craque Neto na TV Bandeirantes durante a semana? E vocês gostariam de se manifestar sobre o compilado de 3 minutos e 42 segundos das incoerências do presidente? Bom, acho que a manifestação num caso como esse, especialmente para quem trabalhou desde a campanha e no início de gestão na comunicação do Augusto e do Corinthians, é de muita tristeza. É de muita tristeza num momento como esse que tenha tanto material em tão pouco tempo para preencher aí mais quase 4 minutos de edição. Então não dá para esconder a nossa decepção, a nossa frustração com tudo que tem acontecido. Cara, é muito forte isso, né? Porque essas declarações, o Vila tem muita experiência no jornalismo e eu queria realmente fazer um questionamento em relação a toda essa repercussão. Por exemplo, quando vocês foram lá na pizzaria, quando Augusto assumiu... 4 de dezembro 4 de 23. de dezembro, exatamente. Ele assumiu, acho que um dos primeiros programas que ele foi participar foi lá na pizzaria. Ganhou a eleição. Pouquinho depois da eleição, exato, depois porque da eleição. A posse foi em 2 de janeiro. Exato, mas ele não era o presidente ainda, mas ele já estava eleito. Exato. E aí, naquela oportunidade, ele começou a falar. E eu lembro muito quando terminou o programa, eu falei, pô, Augusto, tomara que você faça uma grande gestão. Eu só, na minha avaliação, fico só um pouco preocupado de tantas coisas que você está prometendo agora. E a gente sabe que o buraco do Corinthians não é chegar e achar que é uma mil maravilhas, por maior que seja o clube. Você tinha esse zelo pela sua experiência de... Olha, evita falar da farra, evita falar que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que se não fizer, a imprensa vai guardar, a torcida vai cobrar e vai virar um turbilhão de emoções. Como é que você tentava equilibrar o que ele falava para evitar tamanha repercussão como é hoje? Muita gente falou, e com razão, o Augusto falou demais, né?
Só que é importante que a gente separe um pouquinho do que é campanha e do período pós-posse, né? Na campanha, é natural que você exagere um pouco. Não só no que você pretende fazer, porque você está naquela empolgação. Cara, eram 16 anos do mesmo grupo. Então, quando você vê na iminência ali, que você percebe que, é possível ganhar, cara, aquela empolgação vai crescendo, aquele ânimo vai crescendo, não só no candidato, em todo mundo que está em volta. Cara, eu acreditei mesmo, sabe? Quando a gente percebeu que era possível vencer, brilhou meus olhos, cara, porque é um privilégio, é muito bacana você ter a condição de atuar numa marca, num clube da grandeza do Corinthians. Fazer alguma coisa por isso. Pode ser o Flamengo, pode ser o Palmeiras, o São Paulo, mas essas grandes marcas do futebol. Então, quando você vive esse momento, cara, na campanha, é natural. As pessoas te perguntam sobre vários assuntos. E você tem que se posicionar sobre eles. Então, você acaba falando sobre tudo. Só que muita gente, até pela ansiedade, pela expectativa, acha que você tem que fazer tudo aquilo nos primeiros meses. Não, você está falando de um projeto de 3 anos de mandato. Então, você fala sobre vários assuntos, porque você é indagado, você fala com muita gente, porque... Por que eu vou aceitar falar aqui na Rádio Bandeirantes e não vou aceitar falar nas outras rádios? Você aceita todo mundo, cara. Você quer falar com todo mundo. E outro ponto, você está contra a máquina, que é uma máquina grandiosa. Eles, no cargo de presidente ou de diretores do Corinthians, eles falam com qualquer um a hora que eles quiserem, porque é a cadeira, não é a pessoa. E o da cara da oposição, não. Ele tem que ali batalhar para conseguir um espaço, para falar das ideias dele e tal. Então é difícil você combater numa eleição um grupo que está lá há 16 anos. E a parte engraçada era assim, eu ouvia muito assim, pô, Vila, o Augusto tá falando demais, o Augusto tá falando demais. Aí terminava o programa, me ligava, pô, dá para ele vir aqui no meu programa? Pô, você acabou de falar que ele tá falando demais. Então faz parte. O problema, eu entendo, é o pós. O pós quebrou. Entendeu? Aí você venceu a eleição, cara, acabou a campanha. Essa ficha tem que cair. Você não pode manter esse comportamento. Eu até dei um prazo assim de 1 mês, por causa da empolgação. Pô, ganhamos, estamos aqui, vamos conseguir fazer o que a gente queria, o que a gente prometeu. Então no primeiro mês tem aquela empolgação. Mas depois, menos. Baixa a bola, pezinho no chão, liturgia do cargo, porque quando você fala como candidato, a repercussão é isso aqui. Quando você fala como presidente, é isso aqui. Né? Só que não deu tempo, cara. As confusões começaram tão cedo que não deu tempo de deixar esse primeiro mês rolar. Acabou de usar um termo, liturgia do cargo. Eu acho que o Augusto não sabe o tamanho do cargo que ele está. Acho que ele achou que ele estava Tem algum time amador lá perto de Itaquera, lá? Tem vários. Vários, né? Ele ele sabe, porque eu acho que ele não se adaptou à liturgia do cargo ainda. Eu vou te falar mais, e os anteriores também não, viu? Acho que os antecessores também. Para dizer uma coisa que eu falava para eles desde a campanha e falei um pouquinho pós-posse também. Todos eles estão ali infiltrados no dia a dia do clube, nas alamedas do Parque São Jorge. Né? E quando você está há muito tempo ali, é muito tempo que eu digo, é muito tempo mesmo, em alguns casos décadas, o cara perde um pouquinho, não, ele perde um pocão da dimensão do que é o Corinthians. Se é que alguns deles um dia teve essa dimensão. Mas é natural, cara, porque você fica ali no dia a dia, tal, não sei o que, aquelas conversinhas do almoço, da banquinha de churros, da sorveteria, do restaurante. Parece que o Corinthians é só aquilo. Então as pessoas que estão lá dentro, elas perdem a noção do que é a dimensão do Corinthians. Então quando a gente começou o trabalho com o Augusto, não era exatamente o Augusto, o candidato. Todo mundo que convive com o Augusto percebe que, ele não tem exatamente o perfil sonhado para um presidente do Corinthians. Tudo bem. Mas o projeto era assim. Tá bom, esse cara não tem o perfil, mas a ideia é que ele se cerque de pessoas muito boas em cada área importante do clube. E foi assim no começo. Né? Então você teve um cara como o Yun, que é um advogado brilhante no jurídico. Você falou, opa, legal. Você traz um Rosala, que é um cara que na área dele também é muito respeitado. Opa, legal.
Modéstia à parte, na parte de comunicação, podem gostar ou não gostar de mim, mas ninguém pode falar que eu não entendo disso. Não, vocês. Eu acho que a equipe foi muito bem montada. Tem uma carreira aqui. Então, pô, legal. Bem montada a equipe. Só que durou muito pouco. Derreteu de uma forma... Assim, na minha experiência, eu nunca vi um derretimento de reputação de história tão grande quanto esse. Ivan, você quer falar? Fique à vontade. Bom, sobre esse compilado eu acabei não vendo. Realmente eu dei, desde quinta-feira, eu tentei evitar um pouquinho, dar uma descansada também, porque foram 7 meses muito intensos, né, dentro do clube. Então eu não posso falar de algo que eu não vi, tá? Mas talvez possa falar um pouquinho sobre esse período em que passei lá dentro. E que foi, assim, quando eu recebi o convite do Villaron, trabalhamos juntos no Sport TV, no Grupo Globo, durante muitos anos. Lembro que foi no mês de dezembro, ele me ligou, a gente foi almoçar e ele me fez o convite. E eu nunca, eu sempre falo isso, eu nunca tive menor ideia ou pretensão de um dia trabalhar no clube. Sou corintiano, né, todo mundo sabe disso, e foi assim uma surpresa para mim. Entre tantos jornalistas, entre tantas pessoas aí que almejavam e que até sonhavam demais com esse cargo, eu até sempre brinquei, falei, caiu no meu colo sem eu esperar, porque eu nunca tive a pretensão, nunca. E eu tinha um canal, né, eu estava com um canal no YouTube, que está voltando segunda-feira. Sentei com o Vila, a gente conversou e eu abracei na hora o projeto. Falei, pô, quem não quer? Quem não quer? Né? Eu tô realizando um sonho que um monte de gente que gostaria, um monte de profissional, de jornalista. A gente brincava que a gente chegava ao CT, né? Pô, aqui é a nossa Disneylândia. Cara, a gente falava isso. Porque quem é do mercado é o sonho mesmo. Primeiro, segundo dia, a gente juntos ali e entendendo. Eu ia ao CT ainda quando era repórter na TV Globo, mas era aquela relação, Pedro sabe bem, Capelanes também ali, o Pretzel, era sala de imprensa, entrevista coletiva e ir embora. Limitada, né? Extremamente limitada, a gente sabe que é. E acho que até hoje mais ainda do que era, né? Até no passado a gente tinha muito mais liberdade. E a gente brincava, como o Vila falou, pô, a gente tá na Disney, cara. É um negócio assim, é um sonho que a gente hoje, como adulto, tá vivendo como se fosse criança. E a gente quis muito. Né? A gente quis fazer diferente. Né? O Vila, quando me contratou para ser gerente de comunicação, para mudar a cara da Corinthians TV, para tentar dar um novo perfil ali. E eu acho que a gente conseguiu. A gente chegou a assumir a liderança ali no primeiro, segundo, terceiro mês. A Corinthians TV assumiu a primeira colocação no YouTube. Números muito bons. Talvez pelo perfil, pela forma como eu sou. E o Vila, quando me chamou, falou: preciso de alguém que seja boleirão. Eu sempre tive uma relação muito boa com o jogador. Sempre. Né? E dentro do clube, da mesma forma. Com todos. Sem exceção. Sem exceção. Mas a minha função, única função, era criar conteúdos. Chegava no CT, ia junto com os videomakers pensar no que a gente ia produzir ali, que tipo de conteúdo a gente poderia entregar. Você tinha essa liberdade com os atletas, de poder gravar e tal? Não tinha, isso aqui não pode fazer com fulano, com ciclano? Sempre. Minha relação sempre foi muito... Carta branca para poder... Carta branca. Yuri, quero fazer uma coisa com você hoje e tal. Beleza. E eventualmente o jogador fala, Ivan, hoje eu não quero gravar não. Pô, beleza. Tudo certo, porque ninguém é obrigado. Claro. Às vezes o cara não tá num dia bom. Mas eu sempre tive a liberdade e a convivência e o relacionamento dentro ali do CT... de falar, pô, hoje eu vou tentar falar com o Coronado ali. Coronado. E já aconteceu dele falar, Ivan, hoje não. Foi logo depois da estreia dele. Que ele machucou. Ele machucou e tal, ele falou, putz, não é um momento que, sabe, quero me recuperar, quero voltar a jogar e tal. Aí ele voltou, fez um gol, né, se eu não estou enganado. Jogou na Sul-Americana. Acho que foi. Ele faz o gol da Sul-Americana, golaço por sinal. Isso. E aí depois eu fui falar com ele, ele falou assim, hoje não, sabe por quê? Vamos fazer o seguinte,
Para não parecer que eu tô querendo agora também ser a estrela, jogar 2, 3, 4 jogos, falei, beleza. Pô, e depois gravei com ele algumas vezes. Sempre tive essa liberdade. Com aquele negócio do Paulinho no jogo contra o São Bernardo. Aquilo ali eu achei assim, um exagero da torcida pegando no pé do jogador. Sim. O que fizeram com o Paulinho foi uma maldade gigante. Paulinho, meu amigo há 12 anos, pelo menos. Amigo, já saímos juntos, com família juntos. E ali, talvez, até pela liberdade que a gente tem, né? Ali eu fui tentar falar com ele ali. E ele estava naquele momento voltando também, acho que depois de 8 meses, quase 9 meses praticamente, depois da segunda cirurgia. E eu também não avisei que eu ia falar com ele. Enfim, foi um contexto ali que para mim foi absolutamente... E só repercutiu porque foi ao vivo depois de um jogo que o Corinthians se classificou. Porque se fosse internamente não repercutiria nada. Não, nunca. E foi ali, era a partida contra o São Bernardo. O jogo ainda ia começar. 1º de maio. Né? 1º de maio, exatamente. E eu também não falei com ele. Paulinho, vamos falar ali e tal. E acabou acontecendo aquele episódio. Feio, né? Pô, na hora ali, depois, à noite, eu já cheguei em casa, o Paulinho já tinha me mandado mensagem. Porra, que repercussão horrível. Eu falei, rapaz, relaxa. Entre a gente sabe. Né? Nunca teve nenhum tipo de... Paulinho é meu amigo. Então, assim, criaram um cenário que era absolutamente desnecessário. Ficou ruim pro Paulinho. Né? E assim, eu sempre tentei estar ao lado dele ali também, nessa repercussão negativa. Né? Porque ele não merecia isso. O Paulinho é um cara excepcional, um cara... não quero nem entrar aqui no que o Paulinho ajuda dentro daquele CT, que assim, é um cara que ele atua de uma forma entre funcionários, entre diretoria, entre comissão. O Paulinho é uma ponte irretocável. O Paulinho é um cara que ajuda as pessoas ali dentro de uma forma absurda. Convenhamos, hein? Nenhum deles tem obrigação. Sim. Nenhum deles tem obrigação. Ele faz, ele ajuda, ele está presente, ele tenta intermediar problemas, ele tenta ajudar. Do mais simples funcionário até a diretoria, ele tenta ajudar. Então eu achei uma maldade muito grande que fizeram com o Paulinho naquele momento. É que a repercussão ela ficou muito grande, porque é o seguinte, se o cara trata a Corinthians TV dessa forma, imagina com os outros repórteres da imprensa e tal, né? Ao contrário, o Paulinho é de educação, Paulinho é de uma... A gente brinca, o Paulinho é um lorde, né? E adoram apontar dedo hoje, né? Sim, hoje é muito... Adoram apontar dedo, né? Hoje é muito fácil. Hoje é muito fácil atirar pedra, criticar, falar. Infelizmente a internet está aí e ela dá voz até a quem não merece ter voz. Ivan, tem algo que me incomoda muito, e Vilarão também, porque eu vejo assim, os jogadores hoje, eles têm um poder absurdo, né? Sim. A lei hoje ela está toda favorável a eles, né? Então eu até costumo dizer assim, o presidente para mim é o terceiro na hierarquia. Tem o empresário primeiro, tem o jogador e aí vem o presidente. E depois vem o resto. Os uniformizados hoje para mim já subiram, você lembra disso, né? Para mim eles estavam em sexto, agora eles já estão em quarto. E se bobear, estão parelho com o presidente aqui no Brasil. Se bobear. Então eu queria saber de vocês. Vocês dois tinham autonomia para encostar num jogador e dizer assim, você está errado. Você tem que dar entrevista hoje. Você tem que prestar esclarecimento. Vocês tinham essa autonomia, vocês dois, de chegar no jogador ou não? Se o jogador dissesse assim, não enche meu saco, viu? Vai para aquele lugar, certo? Por causa do poder que eles têm. Como é que era essa relação? Porque me incomoda muito, hoje eu vejo, na maioria das assessorias, certo, um medo gigantesco do jogador. E posso citar o caso do Felipe Melo contra o Atlético Goianiense. Nossa. Certo? Que o Felipe Melo agride um profissional covardemente pelas costas. O Fluminense apoia o seu jogador. E eu não vi conivente ninguém... o técnico eu não do Fluminense. Vi nenhum jornalista, certo, do Rio, por exemplo, do próprio identificados com o Fluminense, condenar aquele tipo de agressão. Então existe um medo muito grande de jogadores hoje. E o jornalista pegou 15 dias de suspensão. Exato. O Felipe pegou um jogo. Já cumpriu. Certo? Já cumpriu. E no pós-jogo o Fernando Diniz é questionado e diz assim, eu não vi o lance. Viu o lance, ele viu o cara cair na frente dele. Viu o replay, claro que viu. E ainda diz o seguinte, eu não sei se ele errou, ele pode ter errado. Mas
mas o Felipe veste a camisa de corpo e alma. Então, nada justifica. Então, assim, ó, eu queria ouvir de vocês. Vocês tinham essa autonomia? Ô Pedro Raul, me desculpe, tem que dar entrevista hoje, mas eu não tô jogando, não tô fazendo gol, não enche meu saco. Não, tem que dar entrevista hoje. Vocês tinham essa autonomia? Não, de determinar, assim. de mandar, Sim. não. Não é assim que funciona. Você chega, aborda o atleta ou algum integrante da comissão técnica e argumenta, explica, justifica, mostra por que aquilo é importante. Por que falar aquilo naquele momento é relevante. Pode ser para ele ou para a instituição. Agora, obrigá-lo? Não, isso não existe. Se ele não quiser, é uma prerrogativa que ele tem. E aí vale para atleta e para integrantes da comissão técnica. E eles nunca também tiveram nenhum tipo de reação nesse sentido. Não enche meu saco, não quero falar. Nunca. Realmente, pelo menos comigo, tenho certeza que com o Vila, nunca teve nenhum tipo de reação mais dura, mais de confronto, não. Não quero falar. Era sempre num tom muito de respeito. Perfeito. Isso realmente nunca houve. Eu aproveito até para perguntar, e acho que até para o Ivan teve uma relação talvez mais próxima com os jogadores. A gente sabe que você estava ali no dia a dia e tudo mais. Vilarão também, mas Vilarão na parte mais política. Não é meu perfil, Pedro. Não é. Assim, o que o Ivan falou no início é a pura verdade. Que assim, eu nunca gostei de estar no meio de jogadores. Sim. Por isso que eu precisava de um cara que curtisse isso. E quando a gente trabalhou junto no Sport TV, o Ivan sempre deixou isso muito claro. Ele sempre teve... Não é nenhuma facilidade, é um gosto mesmo. Ele curte isso. Sim. Então funcionou muito bem por causa... Um dos motivos foi esse. E eu aproveito para te perguntar, Ivan. Os jogadores veem a imprensa como vilão? Como inimigo? Hoje eu vejo que eles evitam. Eles evitam, Pedro. Não sei se como um vilão, mas eu acho até por toda essa questão de rede social, eu acho que eles evitam muito hoje dar entrevistas. É muito mais... eles se blindam muito mais nesse sentido. Não acredito que vejam a imprensa como vilã, não, mas eu acho que por tudo que acontece na rede social... E aí a gente tem que saber separar o que é uma empresa séria, qual é o jornalista sério. Por exemplo, eu não estou aqui porque qualquer comunicador. Não, eu conheço vocês três. Conheço, como o Pretzel falou, o Pretzel há muitos anos. Conheço o Capelanes, a gente já dividiu campo ali. Né? O Pedro, acho que eu não cheguei a dividir gramado com você. Não. O Pedro é mais jovem, bem mais jovem, né? Bem mais jovem, mas tem baita futuro aí pela frente. Mas eu não vejo o jogador achando que a imprensa é vilã. Eu acho que a rede social, ela fala muito mais. Então, assim, mas tem que saber separar o jornalista, a pessoa séria, porque o papel do jornalista é perguntar, é tentar tirar a dúvida. E eu, quando aceitei o convite, quando me propus a estar aqui hoje, sabendo com quem eu estou. E outra, eu não vou absolutamente falar aqui nada que eu não saiba, ou que eu não vi, ou só para colocar uma lenha em uma fogueira. Claro. Eu não vou fazer isso, porque eu vejo dessa forma. Os jogadores, eles se blindam, talvez com medo da repercussão em rede social. Ô Ivan, eu não sou corporativista aqui, eu faço obviamente, e também tão pouco crítico da crítica, como a gente sempre fala, né, Pretzel? A gente não tá aqui para criticar companheiro, ser mau colega, mas assim, eu acho que as próprias assessorias, os departamentos de comunicação dos clubes, o Vila pode falar com muita propriedade, o Ivan a mesma coisa. A gente já entrevistou vários jogadores aqui, e o que acho que mais marcou a gente no Esporte Debate foi o Juliano. O Juliano, na época do Corinthians, a gente questionou. Muito bom comunicador. Não. O Juliano é brincadeira. Eu tenho, brincadeira. assim, eu acho que um cara, uma admiração fora de campo em relação à pessoa dele gigantesco. Grande, um abraço pra todo mundo aí. O Juliano falou assim, cara, nós questionamos, vocês gostam que a imprensa esteja fora? Ele falou, eu gosto, cara. Eu gosto, nada contra vocês, mas a gente sempre sabe que em todo lugar que tem jogador ruim,
que jogador que faz igrejinha. Tem jornalista que tá lá pra pegar aqui uma repercussão negativa, uma coisa. Ele falou, vou dar um tapa na cara aqui ele até brincou, do Raul Gustavo, brinco aqui com ele, dá um tapinha. Pô, vamos pegar um recorte gigantesco, olha lá, agressão entre os atletas, até você explicar, já foi pra rede social, já viralizou, já teve fake news, já teve um monte de coisa. Exatamente. Eu super respeito isso. Só que eu vou na contramão. Em 2017, quando eu era setorista do Corinthians, eu tive uma relação muito legal com o Fábio Carille. Hoje tem o distanciamento natural, porque a gente não pode mais estar no CT. E várias vezes, nas entrevistas coletivas, eu apertava o Carille aqui. Principalmente quando teve aquele período de oscilação, perde pro Vitória, pro Atlético Goianiense, mesmo conquistando aquele campeonato brasileiro. E o Carille, depois da atividade, me encontrava lá no CT e me chamava pra conversar. Pô, essa pergunta aqui que você fez na coletiva, pô, achei que não teve nada a ver. E era uma conversa super razoável, super decente, respeitosa. Onde eu quero chegar? Hoje em dia, pro próprio jornalista, influencer, comunicador que seja, é cômodo. Porque você não tá no dia a dia do CT, você não pode estar lá porque o clube não quer, o atleta não quer. Então, o jornalista / influencer, o comunicador, ele sente a vontade de usar a rede social e criticar, mesmo que seja uma crítica infundada, porque ele não vai encontrar o cara no dia a dia. Ele não vai ser cobrado, como eu já fui cobrado, entre aspas, pelo Fagner, pelo Renato Augusto. Pô, encontrava os caras lá, os caras do Capela, pô, você falou uma informação aqui que nada a ver, ou deu uma opinião aqui, achei que você virou o fio. Várias vezes isso aconteceu. Então você acaba tendo mais responsabilidade para não pegar e emitir uma opinião que possa ferir o cara, entre aspas, fora de campo, que além do jogador tem um ser humano lá atrás. E eu acho que os departamentos de comunicação dos clubes também contribuem, uma vez que a imprensa não tem mais acesso, do jornalista ele ficar, ou do comunicador, fica mais, entre aspas, irresponsável para emitir uma opinião, uma informação e não ser cobrado no dia a dia. Eu acho que os clubes poderiam entender a necessidade da imprensa estar lá, até para que você possa cercar e não achar que é terra da mãe Joana para vocês emitirem o que vocês quiserem na rádio, porque nós temos isso aqui, ó, o poder do microfone, e o jogador muitas vezes não tem. Então eu acho que fica uma situação controversa. Eu não sei se os clubes poderiam entender dessa forma e terem a imprensa um pouco mais próxima para evitar esse tipo de coisa que hoje em dia acontece. Em tese, sempre funcionou assim. Desde a campanha, uma das coisas que eu mais bati para eles foi exatamente isso. Você tentou fazer isso? A necessidade de se fazer essa aproximação. Primeiro, para a gente entender o que vocês pensam, como que vocês estavam trabalhando, a percepção de vocês sobre vários assuntos em relação ao clube, e para vocês entenderem também como que o dirigente, o atleta, o cara da comissão técnica pensa. Então eu sempre defendi muito aquela conversinha em off, sabe? Aquela rodinha. Pô, o Andrés fazia muito eu isso. Eu sempre achei isso muito importante. No começo da gestão do Augusto tinha bastante. Então, agora a gente tentou colocar isso no início, né? Só que a situação vai degringolando por N problemas internos que agora vocês tiveram acesso. Então não foi mais possível fazer dessa forma. E sobre o atleta, só queria destacar alguma coisa que eu aprendi nesse dia a dia de bastidor lá. Muitas vezes é insegurança. Porque a parte do jogador. Do jogador. Não são todos que têm o grau de articulação do Juliano. Aliás, a maioria não tem. Verdade. Entendeu? Então eles sabem que hoje, com esse poder de repercussão que o Ivan citou e que todos nós conhecemos, qualquer palavrinha mal colocada ali, ou uma linha de raciocínio que não ficou tão claro, e não é todo mundo que tem um raciocínio sequencial tão desenvolvido. Pra gente que é de comunicação, parece uma coisa simples e óbvia. Mas a verdade é que para a maioria das pessoas isso é uma dificuldade muito grande. Entendeu? Então o cara percebe que qualquer palavrinha que ele escolhe errada, ou um raciocínio que não ficou tão claro, nossa senhora, o mundo vai cair nas costas dele. Então por essa insegurança, com a própria forma de se expressar, eles acabam ficando um pouquinho mais refratários. Eu queria saber de vocês algo que me incomoda há 20 anos, né? Que é a relação promíscua dos clubes de futebol hoje com as uniformizadas, né? Eu tenho uma tese aqui já há 3 anos, que o Capelani e o Capriotti acham que é impossível, mas que já estão dando o braço a torcer. Eu sou contra isso. O que é? Como a Gaviões tem um poder tão grande no Corinthians, tem que ter uma sala do lado da sala do presidente, porque aí tu desvirtua tudo de maneira explícita. O Vila já tá rindo aqui. Por exemplo, na gestão de renovação e transparência, os caras tinham que invadir o CT, certo? Tinham que cortar a grade, né? Aliás, no dia 1º de fevereiro de 2014, eu estava lá, com a minha turma de jornalismo esportivo. Do Guerreiro? Sim, foi a aula mais ao vivo da história. Aula magna, né? A aula de curso mais ao vivo da história, numa relação prática, quando a Gaviões corta a grade para invadir e bater nos caras. Eu estava com a minha turma lá, dentro da sala de imprensa, esperando
para a gente falar com o pessoal do Corinthians. E a gente viu toda a invasão. Ninguém se aproximou da gente, mas foi a aula mais... O Marco Belo, da Rádio Transamérica, era o ministrante e eu o coordenador, eu estava junto, nós estávamos com 25 pessoas dentro da sala de imprensa do Corinthians quando houve a invasão. Nós vimos tudo ao vivo. Nossa frente ali foi a aula mais absurda que os jornalistas viram, estudantes de jornalismo também. Então é o seguinte, essa relação, para mim tem que botar uma sala, Gaviões Office, do lado da sala do presidente, porque a gente está vendo toda hora os caras na sala da presidência, só falta botar o pé em cima da mesa, porque ali o negócio está explícito ali. Eu queria ouvir de vocês dois, vocês como jornalistas, como caras de excelente nível pessoal e profissional, enxergarem esse tipo de coisa. Daqui a pouco vocês querem fazer o trabalho, mano, eu vou entrar aqui, e não me enche o saco. E aí entram 4, 5, 10, chutando a porta. Aqui é Corinthians, certo? Como é que vocês viram essa relação? Eu penso da seguinte forma, Pretzel. A participação, o espaço que a torcida tem numa gestão é diretamente proporcional à desorganização dessa gestão. Boa frase. A falta de rumo dessa gestão, a falta de um norte. Quanto mais bagunçado você está, mais espaço a torcida ganha. A gente também não pode trabalhar com utopia, achar que não, todo mundo de um lado, o outro do outro e não vão se falar. Isso é utópico, especialmente no caso do Corinthians. Mas tem que ter critérios. Essa aproximação tem que ter regras. Então, por exemplo, eu discordo de você. Eu acho que eles não têm que ter uma sala ao lado ali, mas entendo a sua linha de raciocínio. Mas o Augusto, na campanha, ele tinha um discurso que eu achava interessante. Assim, ele falava assim, a torcida vem falar comigo. E eu cobro o meu time, os meus funcionários. Eu falava, ok. De vez em quando o presidente trocar uma ideia ali, não toda semana como acontece agora. Eu acho que isso é efeito direto da falta de organização. Ele comício na calçada também. Nossa. Exato. Entendeu? Mas de vez em quando ali, uma vez a cada 3 meses, sei lá, aí você define o tempo. Agora, entrar no CT para dar palestrinha, não, aí eu acho que você extrapolou. Aí é o momento que você perde o... A gente brinca que tem uma frase no futebol que é perder o vestiário, né? A gente fala muito sobre técnicos em relação a isso. Quando você permite esse tipo de ação no CT, você perde o CT. Que é um dos problemas que a atual gestão encontra hoje. Perder o CT. O jogador presenciar aquilo, a própria diretoria trazer a torcida para ficar dando palestra. Agora a gente viu entregar cartilha. É um espaço que aí virou bagunça. No meu modo de entender. Você acha que você está ganhando com a torcida, mas você está perdendo o principal, que é o seu grupo de atletas, o seu grupo de profissionais que trabalha no CT. Vocês foram ameaçados lá? Com invasão? Os caras foram pra cima de vocês? Nunca fui ameaçado, não. Você participou de conversas também lá? Nunca. Não, torcedores? Nunca. Eu pergunto isso porque a gente tem um contato, né, com o Olavo, um profissional brilhante, Sim. a Jo, né? Eu Meu aluno, adoro eles. melhor aluno que eu já tive. E teve uma vez, no ano passado, que teve uma invasão lá e eu entrei em contato pra saber. Eles, vocês não perguntam da gente, cara, a gente tava no meio do fogo cruzado. Eu falei, desculpa, a gente não tá aí pra saber, eu queria saber o que aconteceu e tal. Então a minha pergunta é justamente pra saber se os caras fizeram alguma coisa com vocês, ameaçaram, dedo na cara, né? Não, nunca vivi isso. Acho que nesses 7 meses teve uma. A gente teve uma vez. Naquela sequência de derrotas do Paulista. Isso. O Cássio eles estiveram lá, o Cássio acabou saindo para trocar uma ideia. O Cássio foi lá, deu a cara para bater e foi lá conversar. Mas não, assim, diretamente a mim. Mas qual é o teu sentimento? Tá lá fazendo o teu trabalho, certo? Com o Olavo e com a Jo. E daqui a pouco tu olha para trás e vem vindo aquela horda. Certo? Então, eu não cheguei... Alguns, de certa forma, com a cabeça normal, outros nem tanto, sim. Outros mal intencionados. Num grupo de 20, tu pode ter várias posições ali. E vocês, profissionais, vendo aquele negócio do lado de vocês. Nesse episódio que o Cássio foi lá conversar, não teve invasão. O Cássio foi recebido. Foi consentido, eles só passaram o portão. Passaram o portão, não houve uma invasão. Conversaram então, do lado de dentro. Eu não presenciei. Eu nunca presenciei esse tipo de situação, de invasão, de estar ali trabalhando, daqui a pouco você olhar, ter 20, 30 pessoas. Não, eu não cheguei a viver isso nesses 7 meses, não.
Aliás, acho que de invasão só teve uma e os jogadores não estavam, né? Foi. Mas agora foi. recente, A né? gente tinha 2 voltado semanas, de né? viagem, isso. Acho que E foram pro Parque São Jorge depois, né? Isso. Que eles não acharam ninguém lá e foram pra lá. Exato, Isso, mas isso. ali foi um dia de folga. Normalmente a gente folga depois pelo menos nós, da comunicação ali, mas nesse dia especificamente todo mundo recebeu folga, então o CT estava vazio. É que tá tudo desvirtuado também. A gente que quer fazer uma entrevista não consegue entrar no CT. Não. Sim. Os caras, para bater em jogador ou ameaçar ou intimidar, eles têm livre acesso. Passe livre. Como é que vai dar certo isso? Eu não consigo entender isso. Não consigo entender. Inclusive, esse dia que eles saíram do CT e foram para o Parque São Jorge foi muito emblemático. Porque foi uma invasão. Chegou a ter, quebraram algumas coisas lá no 5º andar. E no final eles acabaram sendo recebidos na sala do CORE, do Conselho de Orientação, pelo presidente, pela cúpula do Corinthians. E foi aquela cena, aquela gravação que o Augusto levanta e vai mostrar Dantesca. pro representante da Vazou o torcida. videozinho lá, né? Exatamente, Porra. foi exatamente naquele dia. Ali é a Estamos sala do mexendo CORE. com 1.000 e 5 milhões, por isso que demora, mas tem coisa boa vindo aí, né? Exatamente. Quem mais ouve, né? Então aqueles caras, não é que eles foram convidados a estarem ali, eles invadiram. E o final foi que eles foram recebidos na sala de reunião do conselho. Isso que eu faço essa ironia. Põe uma sala do lado. E até uma porta conjugada, sabe por quê? Aí não tem invasão. Se eles quiserem se reunir, quiserem apontar o dedo na cara do presidente, é só abrir a porta. Eu sou contra. Eu acho que você fala de forma irônica, não é possível, cara, tá louco. Não, a gente sempre fala, né? No futebol sempre diz, né? O vestiário é sagrado. Né? O CT, ele é um ambiente muito sagrado. É um lugar de trabalho. Vocês estão trabalhando aqui. Não teria cabimento nenhum uma invasão aqui para agredir Perfeito. vocês por discordância da opinião de vocês. Não cabe. Aliás, isso não cabe em lugar nenhum. Ninguém eu comprei um produto na loja, eu vou invadir a loja e vou bater nos funcionários que aquele produto não me atendeu. Não faz sentido. Né? Então, o ambiente do CT, ele é muito fechado. Ele é muito reservado. Porque ali é um local de trabalho. A cobrança tem que ser feita, de que forma ela vai ser feita, é uma outra discussão. Mas aquele espaço ali realmente é de trabalho. É um espaço que você sai da sua casa e chega ali para você se sentir seguro. Tanto funcionários, cozinheiro, massagista, roupeiro, jornalista, enfim, jogadores, comissão técnica. É um espaço que você tem que se sentir protegido. Você não pode ir ao CT com a sensação de que, vou tomar um tapa, vou tomar uma pedrada, vou tomar uma... Isso não existe. E como não existe em lugar nenhum, não é no CT, em qualquer ambiente de trabalho. Você pode discordar do Pretzel, ok, mas você não tem o direito de invadir aqui o Grupo Bandeirantes e bater no Pretzel. Além do que é contraproducente. Sim. Especialmente numa fase como essa de janela de Você contratação. só prejudica. Assim, o mercado está vendo isso. Os jogadores que o Corinthians pensa em contratar veem isso. Então, você acha que isso motiva alguém a vir para o Corinthians? E tem o lado contrário. Verdade. Faz com que os que lá estão, alguns queiram sair. Você pode ter certeza que nessa notícia que saiu ultimamente do Garro, que os representantes dele têm trabalhado ali para tentar tirá-lo do Corinthians, tudo isso pesa numa decisão como essa. Ramiro, nós estamos aqui com Wagner Villaron, com Ivan Andrade, jornalistas que estavam trabalhando no Corinthians e vieram aqui conversar conosco. A gente agradece muito. Diga lá, Ramiro. E a participação deles é muito importante. Agora, é claro que a gente também precisa ouvir os lados, né? E logo depois da tua saída, Ivan, um monte de discurso foi criado. Eu recebi mensagem dizendo, é verdade que o Ivan era o cara que vazava as informações. Eu cheguei a responder isso em live. Falei, gente, pelo amor... Eu até sendo bem sincero aqui, eu não tinha tanto contato contigo. Sim. Porque o seu dia a dia era muito mais no clube. Tanto que eu nunca tinha falado contigo por WhatsApp. Sim, eu nunca tinha me comunicado vez. por WhatsApp com você. E me perguntaram, ele era o que vazava as informações? E eu respondi, se vazava não era pra mim. O que justifica a tua saída, Ivan? O que foi justificado para a tua saída? Que, aliás, muita gente elogiava. Você fazia um trabalho diferente na Corinthians TV, de dia a dia, que o torcedor até então não conhecia o bastidor do clube. Sim. E você foi lá e parece que mudou esse trabalho na Corinthians TV. Bom, é até legal para contar um pouquinho de como era a minha rotina dentro do CT. Essa história que criaram, esse monte de notícia falsa aí, fake news, etc.,
obviamente que não é verdade, não existe, né? A minha justificativa para a saída, né? Se isso pode ser considerado uma justificativa. Reformulação, a palavra utilizada. Só. Reformulação. Né? Como é que era a minha rotina? Chegava ao CT por volta de... Sempre cheguei muito cedo, 10 para as 7 da manhã, até para evitar trânsito. Sempre saí cedo de casa, gostava de chegar cedo ao CT. Chegava por volta de 10 para as 7, tomava meu café, ia para nossa sala ali. E ali, como eu falei logo na abertura, ia pensar no conteúdo que eu ia produzir. Bom, hoje tem o treino. Hoje, o que a gente vai falar? Pensava, fazia ali a academia, e depois a gente vai falar sobre isso. Mostrava o pré-aquecimento na academia, né? Os jogadores iam para o campo, a gente gravava sempre a parte aonde é possível mostrar, e aqui eu falo aonde é possível, por quê? E muita gente fala, e claro que eu relevo, porque são leigos, mas vocês não... você não criticava a diretoria. Pô, você vai criticar o presidente do Grupo Bandeirantes aqui. O teu chefe. É meu trabalho, né? Ninguém critica o ambiente que trabalha, em sã consciência. Né? Não, desculpa, eu era funcionário do clube, não era... Institucional, cara. Não, as pessoas não assim, isso. Não, então isso aí eu relevo, porque são pessoas que não têm o menor conhecimento do que você tem que fazer ali. Então, bom, o que a gente vai mostrar? O treino em campo ali, aquela parte do bobinho, que hoje é chamado de rondo, né? É o nome... Rondo. O nome do bobinho é rondo. Né? É um termo ali usado e então chama-se rondo. Não é só um bobinho, aquilo faz parte do processo de aquecimento, para 2 toques, dar uma mexida no corpo, enfim. E depois começa a parte tática. Mas, pô, esses caras não treinam. Treinam, gente. Treinam. Ficavam 1h30, 2 horas em campo treinando ali. Obviamente que nós, como Corinthians TV, a gente não vai mostrar o treino tático. A gente não vai entregar para o adversário aquilo que o treinador está pensando. Mas o time não rende em campo. Aí não é um problema meu. Aí é porque não rendeu, não é porque eu não mostrei. Tem nada a ver com o departamento de comunicação, que não entra em campo. Não entra em campo. Né? E era isso. Então eu ia lá, fazia o aquecimento na academia, fazia aquela parte até onde era permitido, e normalmente aonde era permitido era o tal do rondo, o bobinho ali. E depois saíamos ali e íamos para a sala editar aquele material, que era divulgado algumas horas depois. Fiz algumas coisas bem diferentes, como mostrar o CT, hotel, departamento de fisiologia, departamento médico, algumas situações ali que o torcedor... O dia que eu gravei e fiz o hotel, apresentando o hotel ao torcedor, tinha gente que falou para mim, eu não sabia que tinha um hotel no CT. Então, assim, eu consegui, de uma forma ou de outra, aproximar o torcedor de dentro do CT e mostrar o que não tem nada demais. É um hotel super luxuoso? Não é, mas é um belo de um alojamento. Tranquilo, bem arrumado, super limpo. Assim, um ambiente que você dorme ali tranquilamente, concentra de forma digna. Mostrei isso pro torcedor. Aquelas entrevistas que eu fazia de 30 minutos com alguns atletas. A ideia que eu tive ali, falei, Vila, vamos fazer e tal. Repercutiu super bem, porque não era um papo. Eu nunca puxei pro lado de rendimento, de Corinthians, especificamente. Sempre busquei aquele lado. Quem é o Capelanes que ninguém conhece? Né? Quem é o Pedro Ramiro? O que o Pedro Ramiro gosta de almoçar? Né? Que tipo de música o Pretzel gosta de ouvir? Então eu buscava nessas entrevistas o outro lado. Humanizar mais o jogador. Mais humano, exatamente, sabe? Porque assim, o dia a dia... Cara, o dia a dia todo mundo fala. E eu não via muito sentido mostrar ali, olha, você acha que o Corinthians será campeão, ô Ranieri? A resposta seria óbvia. Porque a partir do momento que se o Ranieri respondesse para mim, não acho que a gente vai cair,
Pô, aí que seria diferente, né? Exato. Então, assim, eu sempre procurei fugir da obviedade, daquelas respostas mais... Qual a sua expectativa? Pra mim, juro... Qual o seu sentimento? Perder. Não, A expectativa é perder. Pretzel, eu sempre falei que Não o dia dá, que alguém responder não pra dá mim... mais. Há 20 anos não dá mais perguntar isso. Então, eu sempre brinquei. Falei, o dia que o jogador responder pra mim, ou alguém de comissão técnica, enfim, que a expectativa é perder, eu rasgo meu diploma e falo, acabou. Você fez uma brincadeira com o Pedro Raul também, que foi muito mal interpretado nas Não, redes cara, sociais. mas assim- Eu acho uma covardia. Cara, a rede social é um terreno insalubre, né? Exato. Você perguntou se você acha bonito. Não, Cara, você não foi assim. Foi uma não parada falei assim, se acha bonito. não foi assim. Eu falei assim. Foi algo relacionado a isso. Eu não vou lembrar agora também. É difícil ser bonito. Tal. Foi algo assim. Uma brincadeira. Bem pancado, Foi sacanagem, foi uma sacanagem. A gente Brincadeira, reproduziu aqui de brincadeira, mas não de mundo- chacota. Pô, absurdo, olha só a comunicação do clube, o estado que tá. Por isso que o time Então, em campo é isso. Eu falei, pô, rapaziada, cara, que coisa chata, cara. É chato, exatamente. Chato, velho. Porque assim. E o Pedro, ele assim, é um moleque. Pô, 100%, moleque, gente boa demais. Cara, eu não posso falar um A de ninguém ali dentro. Não posso. Do elenco ali, eu não posso falar um A. Eu seria leviano, irresponsável, sabe, oportunista. Ah, porque o fulano ali, porque o jogador tal, não sei o quê. Cara, eu não posso falar uma coisa que eu não vivi. De verdade. E quando eu fiz a brincadeira ali, e o Pedro estava meio travado na entrevista. E a gente percebe, né? Porque às vezes não está rendendo. E você tenta tirar um pouquinho mais uma situação ali e tal. Falei, pô, é difícil ser bonito assim, entendeu? E eu falei na sacanagem, né? Descontrair o negócio. E aí ele começou, sei lá, meu. Então aí quebrou. Foi ali que quebrou. Foi nesse momento que ele começou a embarcar na brincadeira da entrevista. E aí teve uma repercussão extremamente... O Vilarão sabe disso, o Vilarão recebeu mensagem. Interna ruim também. Porra, de que não, pô, como é que pergunta um negócio desse e tal, não sei o quê. Nossa. Cara, então assim... Provavelmente de um amigo do Augusto que nunca passou perto de uma sala de imprensa na vida. Eu não sei quem foi, perguntar por que gastaram 25 milhões nele. Exatamente. Mas aí é outra questão. O Ivan Andrade nunca teve nada a ver com isso. Né? Então, assim, a minha função dentro do clube, Pedro, era essa, criar o conteúdo, sim, aproximar o torcedor do clube. E só, eu nunca, quero aproveitar agora para falar, eu nunca, 7 meses, eu sentei a uma mesa e se alguém tiver que provar o contrário, que prove, eu tô aqui falando, se eu participei de alguma reunião, se eu sentei à mesa com Augusto, com Fabinho, com o diretor, com o Rubão à época, com o Fernando Alba, que já saiu. Eu nunca participei de uma reunião, de nada. Eu nunca soube de absolutamente nada estratégico, de contratação. E repito, estou falando para um veículo gigantesco. Se alguém falar o contrário, prove. Eu nunca participei. Ao contrário, eu sempre tentei evitar ao máximo também, justamente para não cair nessa história. Sabe, vazou, vai sobrar para ele. Então, eu sempre evitei. E além de evitar, nunca fui convidado, nunca fui chamado, nunca participei, nunca sentei em uma mesa, nunca tive uma informação. E após a saída do Vila, isso se fechou ainda mais. Por exemplo, eu nunca sentei com o Fabinho Soldado para falar sobre a comunicação. Eu era o gerente de comunicação. Ele nunca me chamou para uma conversa. Eu não estou surpreso, tá? Eu não estou surpreso. Não, então, eu estou falando, ele nunca me chamou para uma conversa. Mas era fundamental. E aí, ô Ivan, o que estão falando aí, cara? Eu vou me posicionar depois do jogo, vão perguntar o quê? Da mesma forma. É o básico do básico. Eu né? nunca participei de nada com o presidente Augusto Melo, com qualquer dirigente, sobre esse tipo de situação. Nossa, isso explica muita coisa. A minha entrada, da hora que eu chegava ao clube e ia para minha casa, era restrito ao departamento de comunicação e ao acesso ali aos jogadores. Davam um bom dia, pelo menos? Davam, não vou negar. Pelo menos isso, né? Fui. Não, isso também, vamos lá. Sempre fui tratado com respeito, sempre, e com educação. Não posso falar o contrário. Nunca deixaram de me cumprimentar, nunca. Sempre me trataram com educação e com respeito. Mas nunca participei de absolutamente uma reunião, um ato, uma discussão, uma contratação. Eu já cheguei, só para que vocês tenham uma ideia,
saber de chegada de jogador, e a gente, não vou mentir, eu tomava conhecimento de chegada de atleta através da imprensa, através das redes sociais, através da Band, do UOL, da Globo, enfim. Nossa. Eu nunca soube, e eu tô falando isso aqui, eu tenho um filho de 10 anos de idade. O Vilarón sabe disso. Eu nunca participei, eu nunca soube. Então, assim, vou dar um exemplo aqui. Alguns exemplos eu acho que vocês me convidaram aqui, é uma oportunidade que eu tenho para falar também um pouco sobre isso, até para que essa história toda acabe... Não, isso diz muito sobre... É importante que tu fale isso. Isso Sim. diz muito sobre a falta de comunicação no clube, demais. Da relação entre os departamentos. A chegada do Antônio Oliveira, um cara excepcional, uma comissão técnica absurda. Os caras de um nível, os caras que mudaram o astral do CT. Antônio, uma das pessoas mais incríveis que eu conheci como profissional. Foi logo depois da saída do Mano ali e tal. A chegada do Antônio, eu não sabia que eles iam chegar naquele dia. Cheguei, como falei, 10 para as 7 ao CT, parei meu carro, não tinha um carro no estacionamento, como sempre. Parei meu carro, tô descendo do carro assim, eu vejo uma van entrando no CT. Olhei assim, eu falei, deve ser a comissão nova. Entrei, desci, aí o motorista desceu, abriu a porta da van, desceu o Antônio, o Bernardo, o Felipe, o Diego, o Bruno Lazzaroni. Não tinha uma pessoa ali para recebê-los. Se eu não tivesse chegado ali, não teria ninguém. Aí eu recebi, me apresentei, não os conhecia pessoalmente, me apresentei, dei uma voltinha rápida ali ao CT, olha, aqui é o café da manhã, ali é o vestiário e tal. O Antônio até falou, não, a gente treinou aqui uma vez, levei vamos tomar um café da manhã, né, pedindo a Deus que chegasse alguém, óbvio, rápido. Meu Deus. E aí chegaram. Então assim, contratação de jogador, eu nunca soube o dia que ia chegar. O último exemplo mais recente, o Alex Santana. Isso. Alex Santana. Eu cheguei ao CT na terça-feira passada, antes da viagem do Vasco, a gente viajou na terça. Eu cheguei, tomei meu café da manhã, peguei um copinho de café e fui sentar ali, para quem conhece o CT, naquela porta de vidro ali que dá acesso ao campo. Eu sentei ali e tal. Tava tomando meu café, depois de um tempinho e tal. Aí o Olavo, assessor de imprensa, falou, você já gravou com o Alex Santana? Eu falei, ele tá aí? Eu não sabia nem que ele tinha chegado. Mas que falta de comunicação Então, entre assim, os setores. só para que se entenda, terrível, tá? Terrível. Só para que se entenda até onde ia o meu trabalho. Então, assim, informações, nesse caso, o jogador tá chegando, chega amanhã, tal hora. Pô, é importante que eu prepare a minha equipe. Olha, vamos, ó, quando tá chegando aí o Pretzel, então vamos fazer o Pretzel descendo do carro. O Vila sabe, a gente sempre... Bastidores, né? Sempre gostou disso, exatamente, o bastidores. Pô, vamos fazer o cara descendo do carro, primeiro passo dele ali no CT, entrando, cumprimentando. Pô, comissão nova inteira, né? Pra tu gravar. Comissão nova inteira, eu não gravei. Nossa não existe Senhora. A chegada da comissão. Que coisa. Meu Deus, Não gente. existia. Se Que vocês bom pegarem, do não céu. existe a chegada. É bom que você fale isso, que como o Ramiro falou bem, você estava sendo apontado, o cara que vazava. Porra, Pô, o cara então, da assim- comunicação não sabia quando o jogador e quem era contratado, velho. Acho que ele ia ter informação. É, De exato. quê? Posso esclarecer só uma coisinha em relação a isso? O que fizeram com o Ivan agora é de uma covardia e assim, é quase que protocolar. 90% das pessoas que saíram do Corinthians nesse primeiro semestre passaram exatamente por isso. Reformulação. É quase que uma cartilha, entendeu? O modus operandi é o mesmo. Assim, no início de gestão, aquele monte de vazamento e tal, o que eu já expliquei algumas vezes assim, até certo ponto é natural, porque você herda de uma gestão de 16 anos. Você não tem como chegar lá e trocar todo mundo ao mesmo tempo, porque a engrenagem precisa seguir. Então é natural que no início aconteçam os vazamentos. Só que assim, primeiro o departamento que foi acusado, comunicação, claro, né? Fala sempre, com os influenciadores, claro. fala com a Tem imprensa. contato com a imprensa, Só pode né? ser daí, né? Aí perceberam que não era. Aí isso aconteceu com o jurídico, aconteceu com o financeiro, aconteceu com N departamentos. E é sempre assim. Aconteceu com o Gavioli agora, do financeiro. Aconteceu com o Gavioli, que era do financeiro, entendeu? Então, e eles nunca acham de onde saiu. Por quê? Porque o maior foco de vazamento é o quinto andar. Vem das pessoas que circulam pela presidência.
daquela meia dúzia de 6, como brincam, Um monte de aspone, né? que ficam em torno do presidente ali e tal. É dali que 90% dos vazamentos saem. Se querem reconhecer isso, se não querem, é outro problema. Isso é uma constatação. Só que aí existe uma máquina por trás que difamatória, que todo mundo que passou por ali e não rezou na cartilha que essa meia dúzia gostaria, essa máquina atua para fazer exatamente isso. Mas eu já falei pro Ivan, isso passa rapidinho. Joga pros leões, né? Tem muita coisa que é o que a gente fala de Bolt, né? Que é robô e tal. Mas é impressionante, cara. É de uma covardia assustadora. Eu ia Imagina perguntar sobre isso, cara. o presidente recebe 12 caras de uma uniformizada e o culpado é o Ivan. Exato. Não entende o que eu quero dizer? Tu tem 14 caras numa sala com o presidente abrindo o teu celular dizendo assim, ó, eu tô fechado com esse patrocinador aqui. E quem vaza é a comunicação do Exato. clube. É isso? Exato. É brincadeira. Uma brincadeira. Isso é brincadeira. Eu acho que é uma covardia. Você usou uma palavra que eu assino embaixo, que é o seguinte. O Augusto, quando ele dá aquela declaração há cerca de 3 semanas, 4 semanas, lá na calçada, literalmente, do Parque São Jorge, eu errei em colocar as pessoas aqui. E aí ele começa a mexer nas pessoas, dá a impressão que a pessoa que está saindo agora foi um erro. Né? Então ele joga para os leões, arrebenta com o ser humano, arrebenta a credibilidade de um jornalista, de um profissional que merece respeito, por um argumento que não tem embasamento. Eu acho uma vergonha isso por parte do Augusto Melo. A pergunta que eu tenho para você, Vila, eu sei que é difícil, às vezes não tem provas. Corinthians paga influencer pra falar bem? Tem cobra Isso eu não sei. mandada? Você já ouviu falar? Eu já ouvi falar muito sobre isso. Não tenho provas. Eu não sei. Mas assim, a gente vê que muita gente passa um pano desgraçado e muita gente afirma que tem gente que é, entre aspas, ou não, financiada pelo clube. Eu não tenho essa Pelo informação. Augusto Melo. Eu não tenho essa informação. Tá. Não tenho. Isso realmente eu não sei. Perfeito. Há um discurso até, o Vila talvez entenda mais dessa situação por ter um trabalho interno ali, de uma suposta milícia digital, né? O que eu já recebi de informação de que há uma sala até no próprio Parque São Jorge que monitora as redes sociais, que monitora até o trabalho, muitas vezes, de alguns setoristas. O caso do Balotelli é um deles. Eu conversei com uma pessoa do clube que falou assim, não, mas as redes sociais estão repercutindo bem o Balotelli. Então talvez interesse cada vez mais. Você viu isso na gestão do Augusto, Vila? Vamos lá, vamos explicar essa questão até onde eu sei. Tá? Como eu disse para vocês lá no início, você entrar numa campanha como oposição a um grupo que está lá estabelecido há 16 anos é muito difícil brigar com essa máquina. Tá? Então, por exemplo, desde a eleição passada, que eles perderam por uma margem pequena de votos, acho que foi em 2018. Quando ele assumiu. Foi 2021, na pandemia, né? 21. Exato. Cara, o Augusto, o grupo, eles não tinham espaço. O Augusto era aquele lunático da roda gigante e tal, não sei o quê, era motivo de chacota tal. Era difícil encontrar um espaço para falar, né? Especialmente na mídia tradicional. Então, desde aquela campanha, não a última, a penúltima, qual foi a solução que eles encontraram para tentar se expressar um pouquinho, para tentar viralizar alguma coisa? Os influenciadores. Já que era difícil entrar na imprensa tradicional. Então, dali começou uma relação um pouquinho mais próxima com alguns influenciadores. Não sei se teve pagamento, nada disso, ou se foi só uma relação natural. E isso foi trazido para a última campanha também. Então isso nasceu numa necessidade de você encontrar fórmulas e meios de divulgar o seu plano de governo. E claro que isso cresceu bastante a partir do momento que esse grupo ganha a eleição e o Augusto se torna presidente. Ele mantém relações muito próximas com alguns influenciadores, assim como N presidentes mantêm relações próximas com jornalistas, enfim. Agora, até onde vai essa proximidade? Aí eu não sei te dizer. Agora, que existe ali um monitoramento, que existe ali uma pessoa específica para lidar com esses influenciadores, existe. Eu recebo aqui de uma fonte que diz o seguinte, os caras que mais vazam as notícias são diretores e conselheiros que estão próximos ao presidente. Exato. É só acompanhar os grupos de WhatsApp de diretores e conselheiros. São áudios vazados, documentos, contratos e outras coisas mais. É uma competição para ver quem vaza primeiro. Negócio. Muitos jogam contra, né? Exato, Tem né? muito conselheiro que joga contra, que é da oposição, que é o caos instalado no clube para ver se consegue assumir alguma Deixa coisa. eu dar um exemplo aqui que acabou de acontecer.
Polêmica da contratação do Balotelli. Certo? Departamento profissional. Tá? Quem que deu a notícia? Quem que falou sobre isso? O diretor da base, Claudinei Alves. Foi ele que confirmou, né? Ele deu uma entrevista falando sobre isso. Agora, eu vou sugerir para vocês um exercício. Imagina outro clube qualquer, né? Grande clube, que vai atrás de uma grande contratação. O Flamengo vai contratar o Di Maria. Vocês imaginam o diretor da base do Flamengo falando sobre isso? Não. Foi o que aconteceu Ele é com o Corinthians. impedido de falar, né? Se ele fala qualquer coisa, o presente vai no pescoço dele. Pô. E aí a culpa é da comunicação, é do jurídico, é do Ivan, entendeu? Que loucura isso, cara. Eu queria ouvir de você o seguinte, né? O mercado se abriu de maneira diferente, ou pelo menos já há 5 anos, né? Com os canais de YouTube, com os identificados que usam a imagem do clube para ganhar dinheiro, né? Que quanto pior, melhor. Aí cada um escolhe o seu caminho. E tem os independentes, que é o caso do meu timão, que eu faço um elogio ao trabalho deles, né? Que são os caras que mostram quando tem que mostrar. Se tiver que mostrar uma notícia ruim, eles vão mostrar. Se tiver que elogiar, eles vão elogiar. Para mim, me serve esse tipo de mídia segmentada. Para mim, respeito quem pensa diferente. Eu queria ouvir de vocês. Quando, por exemplo, vocês acham correto, não sei se correto é o termo, vocês acham factível vocês botarem, por exemplo, as emissoras que cobrem o clube há 60 anos, 70 anos, né, que todo dia tem uma informação do clube, junto com um cara que criou um blog ou um canal 6 meses atrás, certo? E que ele quer saber, certo? Um negócio que é bom para o blog dele, entendeu? Mas que não tem nada a ver com o contexto diário ou com uma entrevista que está para um outro caminho. Eu queria ouvir de vocês, não é? Ou que usa esse blog criado mais para conseguir ter acesso ao estádio para assistir o time dele jogar, por exemplo, não para fazer um trabalho profissional. Olha só, viu? Eu tenho meu canal no YouTube, certo? Que é um canal independente do meu trabalho aqui, que é algo que é permitido, certo? Mas quando eu vou para uma entrevista, eu sou Alexandre Pretzel da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes. Eu não vou lá perguntar do meu canal do Pretzel, certo? E outra, se eu tiver só pelo meu canal, eu esperaria as emissoras que estão diariamente lá, coisa que eu não faria do ponto de vista individual, perguntarem para só depois eu aguardar minha vez. Não há uma distorção hoje do Alexandrinho Gaúcho, estou dando um exemplo, que tem lá o seu blog do chimarrão, que tem a imagem do Corinthians, que a família é corintiana, ele fazer a segunda pergunta da coletiva e tu botar a TV Globo, certo? Ou ESPN, ou o Grupo Bandeirantes, lá para trás. Não tem uma certa distorção nisso, sem querer benefício e privilégio, mas viu? Mas por tradição de emissoras que acompanham os 4 grandes de São Paulo, como os 2 do Sul, como os 2 de Minas, como na Bahia, que todo dia tem informação. Ah, não, mas vocês falam mal. Não, todo dia é mídia gratuita do Corinthians, do São Paulo, do Santos e do Palmeiras. Isso é mídia gratuita. Destaque do Corinthians, destaque do Palmeiras. Boletim do Corinthians, independentemente de falar bem ou mal. Concorda comigo ou não? Concordo, e assim, eu acho muito legal... Desculpe, Ivan, vou matar essa no peito, porque é uma discussão que a gente sempre teve lá. Teve reunião lá sobre isso, né? Exatamente. Sobre isso. Que assim, eu acho muito legal, assim, eu acho palpitante que a gente está discutindo a nossa profissão. Claro. Né? Claro. A gente está discutindo aqui jornalismo. E caiu bastante, certo? O nível caiu muito. Aí já é outra discussão que vale a pena a gente ter também. Mas especificamente sobre essa questão de como relacionar a mídia tradicional com esse novo mercado que aparece de influenciadores de digital. Tá? Eu lembro que no início dos anos 2000 eu tive a oportunidade de entrar no Estadão como repórter. E eu só tive essa oportunidade porque naquela época começavam a aparecer os sites de notícia. Você vai lembrar. NetGo, Esporte Já, né? E esses caras estavam com dinheiro e com uma mídia nova que ninguém conhecia. Que diabo é isso de site? E onde que esses caras foram buscar profissionais? Nas redações. Então, de repente, você começava... Quem estava ali, Folha, Estadão, Dipo, JT... Esses caras começaram a receber muitas propostas bacanas. E foram. E aí os carinha como eu, que estavam loucos para tentar uma vaga ali, de repente teve a oportunidade graças a isso. Só que criou-se esse tipo de discussão também. Por exemplo, Federação Paulista, Associação dos Cronistas, como que a gente vai
tratar site. Eu não sei o que é isso. Blog. O que é isso? E discutiu-se até chegar a uma forma de lidar com essa situação. Agora é parecido, mas um pouco mais complexo. Porque eu acredito o seguinte, Pretzel, não dá pra gente ignorar. Não, jamais. É uma realidade. O mercado se abriu. Isso. Várias formas de comunicação. Exatamente. A gente tá falando de comunicação. Exato. A gente pode até discutir o que é qualidade, o que tá faltando qualidade, o jeito de um, o jeito de outro, tudo bem. Mas é uma realidade. São comunicadores também. Né? Muitos deles muito relevantes. Tá? Então o que eu penso assim, eu parti do seguinte raciocínio. A gente precisa encontrar uma forma de coexistência. Como? Eu não faço a menor ideia. Porque a história está acontecendo. Não existem regras depois, criadas para isso. A gente está com a responsabilidade de iniciar este protocolo. Então, por exemplo, o que eu questionava a turma lá de comunicação no início. Vamos supor que um corintiano cria um canal dedicado ao Corinthians. No dia seguinte ele pode entrar no CT? Qual é o critério para a gente determinar quem pode e quem não pode entrar? O cara tem 2 inscritos, ele e a mãe. Mas o meu canal é do Corinthians. E aí? Eu faço o que com esse cara? Então aí a gente começou a tentar bolar um protocolo. Se ele é certo, se ele é errado, eu não sei. Ele vai evoluir. Mas a gente tinha que partir de um ponto, de uma referência. Qual foi? 3 aspectos. Primeiro, tempo de existência. A gente definiu ali pelo menos 1 ano. Segundo, conteúdo frequente de publicação. O que é um conteúdo frequente de publicação? Pelo menos 3 vezes por semana. Terceiro, o tipo de publicação. Que não seja nada ofensivo, enfim. Você lembra o dia que apareceu aquele cara com o porco? Lembro. Teve um que perguntou pro Pedro Raul se o fundamento tá em dia. E chegou a perguntar. Então aí... Isso foi numa coletiva de apresentação. Aí tem que analisar o tipo de conteúdo. Essa que eu estou levantando pro Ivan. Quem criou essa métrica? A gente criou lá. Boa. Entendeu? Porque chegou um cara que estava credenciado e aí alguém mandou pra gente lá um vídeo do canal dele, ele com uma cabeça de porco e... Entendeu? Enfiando a faca no porco? Falei, não. Putz, tão morto. Ele cumpria as 2 primeiras. Ele tinha o canal há mais de 1 ano. Entendeu? Ele tinha produção frequente. Só que, com esse conteúdo não dá. Acho que todos têm que ter a oportunidade e têm o direito de trabalhar. Tem o direito, isso é sagrado. Mas tem que ter, realmente, como o Vila falou, critérios, né? Não dá para você misturar o... Sabe? Há 1 mês atrás, a diretoria anunciou a chegada de 3 influenciadores acho que 2 agora. Pro clube, e um deles saiu 2 horas depois, acho que nem isso. Ele acho que nem morava em São Paulo, na capital, e aí ele apareceu lá no próprio CT Joaquim Grave e a gente ficou sabendo e tal, e a imprensa até divulgou que um dos influenciadores estava sendo processado pelo Cássio, porque ele chegou a ameaçar o Cássio uma vez. O Cássio e a família. E aí o Cássio entrou com um processo contra ele, né? Como é que esse cara é contratado, gente? Ele passa por qual filtro? Como é que um cara desse pelo Corinthians é contratado? Isso não passa. É processado por um jogador. Capelanes, isso não passa pela comunicação. Claro. Eu queria saber, passa por quem? Passa pelo marketing. É o marketing quem contrata influenciador. Tá explicado. Foi o Sérgio Moura, época, que contratou. Não sei, mas não passa pela comunicação. Cara, o São Paulo recentemente proibiu a entrada do Gabriel Sá. Isso é uma vergonha. Certo? Que é um jornalista que cobriu o São Paulo pela Jovem Pan, é isso, né? Ele era setorista, ele saiu da emissora e foi ter o seu canal. Mas dentro daquele critério que tu tá dizendo aí. Não é um neófito que chegou e não é um cara que quer botar o pé na porta. Aqui é São Paulo, certo? Não é isso. Bom senso também, né? Então você, o Capelanes cria o canal dele. Ele ainda não tem 1 ano. Mas espera aí. Eu sei quem é o Capelanes. O cara já foi setorista. Por isso que você isso que você tem que ter a rédea do controle. Porque a primeira coisa que me sugeriram foi o seguinte: número de inscritos. Vamos definir um número mínimo de inscritos. Hoje esse negócio tu compra inscrito, não compra. Mas assim, além disso, de ser um mercado, você não tem o controle. Quantos canais, vamos supor, 50 mil. Quantos canais vão chegar a 50 mil inscritos? Você não sabe, cara. Exato. Você não tem o controle. E tem muito hoje, hein? Do Corinthians, então, aparece toda semana, né? Então, assim, a gente partiu
desse pressuposto, ele está certo ou está errado? Eu não sei. Mas a gente tinha que partir de alguma coisa. Eu espero que ele seja aprimorado. Exato. Não, outra coisa que eu queria falar aqui, não é nenhuma crítica à CESP. O Marcão da Fiel está alfinetando vocês dois aqui. O Marcão da Fiel. Não, vamos registrar o Marcão. Eu estou só registrando aqui. Só queria falar da CESP aqui. Eu acho que a própria CESP... O Vilarón nunca contornou... Não, desculpa, querido. Estou lendo aqui. O Vilarón não contornou problemas entre influencers e jornalistas no CT. E o Ivan teve alguma ajuda para entender a plataforma do YouTube? Apenas perguntas deles. Só mostra que o Marcão, um abraço para o Marcão, mas infelizmente ele não tem, visivelmente ele está falando sobre algo que ele não domina, que ele não tem acesso, não sabe o que aconteceu, mas tudo bem, isso aí A gente tenta, como eu falei para vocês, criar protocolos, criar referências, evidentemente que, ainda mais no início de trabalho como esse, no início de fenômeno como esse, nem todo mundo vai curtir, nem todo mundo vai concordar. Então faz parte. Aí, boa sorte pro Marcão aí, sucesso para ele. Não, só queria falar da CESP, acho que o Prédio e o Ramiro, não sei se vão concordar, a própria CESP deveria fazer um filtro maior e melhor, tá? Não é uma crítica, é uma orientação de alguém que tá frequentemente nos estádios. Pô, quantas vezes, nada contra Rádio Coringão, Rádio Timão, Web Rádio, sei lá o quê. Eu trabalhei em Web Rádio antes de entrar na Rádio Bandeirantes. Eu maior respeito e sei da dificuldade que é trabalhar em rádio. Agora, só acho que você não pode simplesmente, só porque você é torcedor, mesmo que você não tenha nenhum dom da comunicação, ou estudo, ou preparo para isso, você pegar um microfone só porque você é corintiano ou palmeirense e começar a falar do clube e estar presente no estádio e dividir o mesmo espaço. Atenção, sou democrático. E sou democrata total. Eu só acho que você não pode, como o Prédio falou muito bem aqui, você ter o mesmo poder que uma Jovem Pan, que uma Rádio Bandeirantes, que uma Transamérica, que qualquer outra rádio, para poder participar de uma entrevista coletiva, de uma entrevista com um jogador. Pô, você tá lá como torcedor, sabe? E não há muito bem esse filtro na minha avaliação. Eu queria falar aqui, colocar o outro lado também. Eu recebi a mensagem de uma fonte aqui que me fala o seguinte, ó, atenção, Capela, estamos acompanhando aqui, nós nunca ameaçamos funcionários do clube. E ontem nós não fomos palestrar. Tivemos uma conversa super positiva e até jogadores desabafaram e colaboraram nessa conversa. O intuito da conversa ontem foi apoiar o elenco e será assim a partir de terça-feira. Tem jogo contra o Criciúma. Sobre o vídeo que o Vilarón fala, foi a polícia que vazou, não foi ninguém da torcida. Diz aqui aquele vídeo que nós falamos sobre o Augusto Melo, que estava lá, o pessoal do administrativo, lembra? Que os torcedores invadiram e tal. Não, eu não sei quem vazou. Claro, só tô colocando outro lado. O vídeo tá aí para todo mundo, quem quiser ouvir. Exato, ele fala que a polícia vazou e por sinal, eu recebo aqui a cartilha, tá? A cartilha do jogador, que a torcida do Corinthians fez. Eu sei que o Pretzel vai ironizar, mas é uma cartilha, se vocês me permitirem aqui, bem curtinha, só como trato de informação, bem rápido. Fala aqui, ó. Salve, jogador. Primeiramente, gostaríamos de te dar boas-vindas ao maior e mais apaixonante clube do mundo, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Sinta-se privilegiado por vestir essa camisa e fazer parte do bando de loucos. A cartilha do jogador traz uma passagem pela história do clube e apresenta um conjunto de orientações sugeridas pela Gaviões da Fiel Torcida, principal torcida organizada do Corinthians, para te apoiar nessa jornada junto aos jogadores, comissão técnica e principalmente com a Fiel Torcida. Sabemos que na esfera do futebol é essencial qualquer atleta seja orientado pela disciplina, ética, comprometimento e principalmente com os valores e tradições do clube para ter sucesso profissional e se manter alinhado com a identidade da instituição. Com isso, o Gaviões deseja contribuir com a sua integração ao Corinthians e que você se aproprie da nossa cultura para fazer uma passagem honrosa no Parque São Jorge. Lembre-se, já está no final, tá? Lembre-se que esse é só o primeiro contato conosco, pois nos encontraremos jogo após jogo, estaremos nas arquibancadas apoiando durante os 90 minutos e, quando for necessário, faremos visitas presenciais para falarmos de Corinthians. Saudações corintianas, diretoria Gaviões da Fiel. E aí depois tem aqui o restante. Tem até conduta de redes sociais aqui, uma das páginas. Não, tá aqui, ó. O que esperamos dos nossos jogadores. Aqui, ó. Disciplina, aí eles explicam. Raça e determinação, eles explicam. Espírito de liderança, tem um contexto, conexão com a torcida. Não esqueça, conduta profissional. Respeitar colegas de equipe, comissão técnica, funcionários do clube e a fiel torcida. Evitar atitudes que possam prejudicar a imagem do clube. No clássico contra os nossos rivais, o clima vai ser sempre diferente. Entre em campo no ritmo de guerra. Evite cores do nosso maior rival. Quer dizer, é literalmente uma cartilha para os jogadores que estão chegando agora. Se é que tem uma cartilha, ou pelo menos uma ideologia, eu acho, na minha avaliação, que deveria partir de quem comanda o clube hoje, né? Mas é aquilo que o Vilarón disse. Exato. O clube está tão bagunçado que a torcida se sente no direito de apresentar isso aí. Não, eles podem fazer o que eles quiserem.
Aqui, ó, certo? Eu só acho que o clube receber isso aí é uma patetice. Eu acho que a torcida tá na dela. O que é muito estranho é exatamente essa naturalidade com que algumas pessoas de dentro do clube reagem com isso, né? Ó, comprometimento com o Corinthians e torcida. Comemore gols em direção à torcida. Eu sabia que o Prédio ia adorar. Olha só, teve um jogo da Libertadores de 2012, certo? Que a gente não pode ficar no campo, certo? Estávamos eu e o Leandro Quesada cobrindo o Corinthians e eu cobrindo o adversário. Né? E eu fui para ficar perto da Gaviões no Pacaembu, para ter mais um ambiente ali da torcida, de eu poder entrevistar alguém de repente, que a gente não pode ficar no campo na Libertadores, né? E eu me aproximei. Quando eu me aproximei, vieram 3 adolescentes, eu acho que o maior tinha o quê? Uns 17 anos, mais ou menos. Mano, você não pode ficar aqui. Eu tô falando de 2012. Nossa. 2012. Você não pode ficar aqui. Eu com o colete da Rádio Bandeirantes, certo? Com o meu microfone, com o meu trabalho. Eu falei pro moleque, o que tá pensando? Não, aqui é Gaviões, mano. Esse lado aqui é nosso. Aqui é nosso. Tio. Assim, cara. Assim. E outra, tem que sair. Assim, velho. 3 contra 1, 3 moleques. Eu mandei eles fora do microfone para os seus devidos lugares. Né? E aí, quando começou a aumentar o bolinho, eu chamei a polícia. E aí ficaram 2 policiais do meu lado, para que eu pudesse trabalhar no jogo. Porque eu não poderia ficar no canto da Gaviões, porque ali só tem Gaviões. Eu acho um absurdo que o lado esquerdo do anel superior do Morumbi seja da Independente. Que o lado esquerdo das cabines no Allianz Parque seja da Mancha Verde. Que atrás do gol à esquerda da Neoquímica Arena seja das uniformizadas. E ninguém pode chegar ali, eu quero sentar, eu não quero ver o jogo em pé. Eu pago aquele ingresso, eu quero sentar. E eu não quero ir de verde, mas eu quero ir de vermelho. Eu quero ir de marrom, eu quero ir de azul, eu quero ir de laranja, eu quero me pintar de amarelo. Não pode. A que ponto chegaram os clubes? O clube está entregue às uniformizadas. O clube subdizia as organizadas muitas vezes. O clube está entregue às uniformizadas, como o São Paulo está entregue, onde o Baby esse vai ser presidente do clube, e com o apoio do Júlio Casares. Com certeza. Se o Júlio não for o vice dele. Se o Júlio não for o vice dele. Certo? O Santos tem a torcida jovem, a mesma coisa. Atrás do gol na Vila Belmiro, no andar de cima aqui, é só jovem. Esquece o resto. Eles torcem para eles. Eles torcem para a entidade deles. E os clubes estão abertos a isso aí. Então, eu quero te parabenizar, Vilarão, porque tu usou a frase correta. Isso é muito da bagunça que está o clube para receber esse tipo de coisa. Receber os caras na sala da presidência. É demais, cara. É demais. E acho que só vai piorar. Não, e a gente falou que teve uma invasão há 15 dias. Exato. Ou seja, 15 dias depois, novamente eles entram para fazer palestra. Ou seja, é aquilo que a gente falou. Tu acha que essa cartilha aqui, o Ramon Dias estreia terça-feira, certo? Tá todo mundo do lado dele, né? Ramonismo. O Ramon salvou o Vasco. O filho Nova Barra. O filho dele sabe tudo, não sei o quê. Perde pro Criciúma. É um crápula, aliás, exato, né? Pra parte da perde torcida. pro Criciúma na terça-feira. Quarta tem invasão de novo, cara. Quarta tem invasão. E não invasão. Quarta tem portão aberto para que eles possam entrar lá e botar o dedo na cara do presidente. Pô, como é que o Ramon não escala o Léo Natel? Tô dando um exemplo, certo? Meu Deus. Viu? Botou o Pedro Raul e não põe o Joãozinho. Enfim, e tem gente que acha isso tudo normal. Normal, Paciência. cara, normal. Okay. Você normaliza isso? Como jornalistas, os dois, o Prédio, eu sei da opinião, acho que o Ramiro é a mesma coisa. Vocês acham que o Corinthians é de todos, é o clube do povo, indiscutivelmente, mas vocês normalizam isso, entendem que faz parte esse diálogo? Você conversar com o jogador, conversar com o dirigente, fazer cartilha, ou vocês acham que extrapolam? Tem um limite e o limite é extrapolado? Assim, a torcida é fantástica, né? Sim. Essa torcida é absurda, de apoio, de incentivo durante os jogos. Nesses 7 meses que eu viajei, né, com a delegação, a gente, na chegada ao hotel, apoio, nunca faltou. É absurdo, realmente absurdo. Né? Isso aí não é nenhuma novidade para ninguém. Bando de louco, que nem você falava. Fala aí, bando de louco. Né? Então, quando a gente definiu esse bordão, eu estava almoçando com o Vila no Parque São Jorge, e a gente pensando, né, como é que seria essa... Porque eu queria mudar também esse, né, o jargão. E aí Vila, vamos fazer tal, o que você acha? E aí ficamos pensando, ele fala, o Vila sempre me deu muita liberdade para... E assim, o Fala Bando de Louco surgiu... que passou alguém... Não, tinha uma parede. Tinha uma parede, então, passou alguém ali, e eu conversando com ele, me chamou a atenção, a pessoa cumprimentou a gente. E eu olhei pra parede, ele tava lá, Bando de Louco. Eu virei pra ele e falei assim, tá aí, ó.
Fala, bando de louco. Aí eu nunca esqueço, ele falou assim, você acha que vai dar certo? Faz. Aí eu falei, vambora. E pegou, ficou muito, assim, dentro do CT, todo mundo, as pessoas no dia a dia, jogador, comissão, todo mundo. Fala, bando de louco. É assim. Então realmente pegou, ficou bem legal. Então, com relação à torcida, cara, eu acho assim que é uma torcida absurda, fantástica, que apoia, que incentiva, e que só tem que tomar esse cuidado para que muitas vezes isso não interfira no dia a dia. Só isso, sabe? Eu acho que tem que ter. Não é normalizar, entendeu, Capelanes? Não é normalizar. Mas tem que ter um certo cuidado, realmente. Talvez o episódio... Para que isso não interfira, não atrapalhe. Né? É claro que o intuito, imagino que seja de ajudar, seja de querer a melhora, de querer que as coisas saiam do que está hoje para uma situação melhor. Mas só tem que ter esse cuidado, para não também prejudicar. Já vamos liberar os dois? Tem um papo espetacular aqui. Tá divertidíssimo aqui. Vou falar um negócio aqui, ó. Há muito tempo que a gente não conseguia fazer esse tipo de coisa. Se a gente pudesse fazer mais vezes sempre, né? Sim. Seria, também porque os tempos são curtos, né? Hoje não tem nenhum jogo à tarde, por exemplo. Então já melhor, é um tempo tranquilo para a gente conversar e debater sem nenhum problema. Mas olha só o Marco Malossi da Lapa. Pretz, eu gosto muito dos seus comentários, mas você é muito corporativista, logo eu. Olha para quem que ele aponta o dedo, eu corporativista. Temos... Dá até um bastidor para vocês. Não, deixa eu só terminar. Coletiva, a crítica não vai ao técnico, geralmente. Do Pretzel vai às perguntas. Tá ruim mesmo. Temos bons e maus profissionais em todos os segmentos, mas para você o jornalista é intocável. Aonde que em algum momento eu falei aqui que algum jornalista é intocável? Esquece. Calma, não é assim. Muitos da imprensa precisam esquecer do passado. Estamos em 2024, tudo mudou. O Marco Malossi da Lapa. Eu sei que tudo mudou, tanto é que eu tentei me adaptar o mais rápido possível a isso. Só que eu não posso concordar que um veículo que cobre o Corinthians há 80 anos... que cobre o São Paulo há 80 anos, que cobre o Palmeiras, que cobre o Santos, que cobre a dupla Grenal, ele seja colocado no mesmo balaio que o Alexandrinho Gaúcho, que chegou ontem com o bloguinho, certo? Não dá, cara. Essa é uma coisa que eu aprendi. Não dá, e não tem corporativismo nisso, não dá. A gente tem que aprender o seguinte, que a gente é responsável pelo que a gente fala, não pelo que as pessoas entendem. Então, o Ivan, ele é testemunha. Teve um dia no CT... que eu percebi que existia ali um certo ruído entre os influenciadores e a imprensa tradicional. E terminou a coletiva, eu sentei num degrau ali, reuni todo mundo para explicar qual é a rotina do CT, qual é a rotina da sala de imprensa, como que aquilo funciona. Que aquela rodinha ali depois da entrevista não é para você ficar gravando, não é para você colocar microfone, é um papo em off. O que é off? O que é off? Explica. Então eu sentei ali, expliquei, tinha influenciadores, tinha pessoal da imprensa tradicional e a gente ficou ali trocando ideia, entendeu? E agora eu tenho que ouvir de um amigo que estava lá, que falou assim, o Vilarão nunca fez nada para aproximar as pessoas. Cara, eu reuni todo mundo ali, troquei uma ideia com eles. Ou seja... É impressionante, cara. É o que eu falei pra você. A gente tem que ser responsável pelo que a gente fala e pelo que a gente faz. O que cada um vai entender, meu velho, aí já são outros 500. Ô Pretzel, até a gente falava da situação de desorganização do clube. Eu já ouvi de muitas pessoas lá de dentro do Corinthians dessa desorganização, em muitos momentos, o que o Ivan falava de a pessoa tá solta lá, não saber direito o que ela quer fazer por falta de orientação. Ô Ivan, você esteve no cargo agora há pouco. Augusto Melo e a sua diretoria são capacitados para esse cargo? Foram eleitos, né? Acreditaram. E eu acho que quando se elege um candidato a determinado cargo, é porque confiam, porque acham que é preparado. Eu vou repetir aqui aquilo que eu falei alguns minutos atrás. Pedro, comigo, eu não tenho um A para falar. Não tenho. Eu seria oportunista. Sim. Fui bem tratado, fui respeitado durante esse período. Respeitado assim como pessoa. Talvez pode ter acontecido uma outra coisa na questão dessa comunicação mesmo. Olha, vai chegar tal jogador, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu acho que deveria ser mais próximo, né?
deveria ser um pouco mais próximo isso, deveríamos talvez participar até um pouquinho mais, não em decisões, não cabe ao gerente de comunicação, ao assessor de imprensa participar de absolutamente nada, não cabe, não é papel. Mas acho que o tempo vai dizer. O tempo vai dizer. O tempo é o senhor da razão. Eu acho que o mais importante de tudo, né? O Vila saiu do clube um pouco antes de mim. Eu estou saindo agora, saí na última quinta-feira. É ter a certeza, ter a convicção da consciência tranquila, de ter a consciência em paz, de saber que você fez aquilo que era o melhor naquele momento. Poderíamos ter feito muito mais? Poderíamos. Por tudo que vive o clube hoje, existem limitações. Pedro, você como repórter, o Capelanes também, o Pretzel, dentro do clube, um dia após derrota, o que se produz de conteúdo? Difícil, né? Nada. Não tem o que produzir. Porque mesmo na vitória, qualquer conteúdo que você produza hoje é pancada. Esse time treina, olhe, visualize o que rola, por exemplo, no Instagram oficial do clube. Todo dia ali, trabalhando, Aí, esse time treina, gente. Se rende em campo ou não, é outra discussão. Não é contigo também, né? Não é comigo. Eu nunca entrei em campo, não perdi pênalti. Ouço muito. Não postam bastidores quando perde, só quando ganha. Claro, assim, é horroroso o ambiente. Velho. Cara, eu vivi esse vestiário 7 meses. É triste para quem não tem essa oportunidade. Só 2 vitórias na Série A. Então, eu fui e eu agradeço demais ao Vilarón, demais, ele sabe disso, essa oportunidade de ter vivido isso. Porque talvez para quem é do ramo, do nosso ramo, viver essa experiência na grandeza de um clube que é o Corinthians, eu tenho o máximo respeito e vou ter sempre, viver esse ambiente de vestiário, de rotina, de viagem, de você olhar para o jogador que sentiu a derrota. Vai ter outros que sentem menos. O cara perdeu o jogo, ele vai entrar no vestiário, ele vai pegar o celular e vai ficar vendo o Instagram dele. Outros vão entrar chutando o latão de lixo, como eu vi. O cara que sente, o cara que não aceita perder. Então, assim, é claro que a gente torce, e eu vou continuar torcendo, eu vou continuar sempre tentando ajudar da forma que eu puder. Mas só o tempo vai te responder isso, Pedro. Só para esclarecer. Se é preparado ou não. 2 questões que eu gostaria de esclarecer com vocês, por favor. Na gestão passada, me chegou a informação que o Colagrossi, que era do marketing, fez uma parceria com um veículo de comunicação para tal agenda positiva. Ou seja, o Corinthians tomava 4-0 no jogo anterior e no dia seguinte a notícia era que aumentou o número de sócios, certo? Do tal veículo em questão. Em algum momento para vocês chegou isso através do marketing, vocês têm que privilegiar esse veículo aqui. Esse veículo aqui é o nosso parceiro. Aqui tem que ter uma agenda positiva com esse veículo. Se a gente perder o jogo, esse veículo ele vai nos ajudar, certo? A nos trazer algo positivo no ambiente positivo. Em algum momento isso foi solicitado para vocês e chegou para vocês? Não. Até para esclarecer isso. Em dado momento, o que aconteceu? A diretoria anterior questionou alguns veículos pelo uso do nome, pelo uso da marca. Né? Então, você tinha ali o escudo, você tinha ali SCCP, ou Timão, ou alguma coisa que fazia alusão ao Corinthians. Então, a diretoria anterior chamou alguns veículos, eu não sei quais são todos eles, para fazer um acordo ali. Vocês estão usando a minha marca, o meu escudo, o meu nome, seja lá o que for, vamos fazer um acerto de royalties aqui. E aí cada um tem um contrato ali que todo mês dá X para o Corinthians, que eu também não sei quais são os valores. Mas não era por linha editorial. Era especialmente para explorar comercialmente essas marcas. Uma outra questão, como é que vocês veem o fechamento do CT? Vocês são homens de comunicação, vocês estiveram do outro lado e estavam no lado do clube, entre aspas, e ninguém podia entrar. Existe uma blindagem hoje excessiva, certo? Por isso que existem múltiplas interpretações do lado de fora. Né? Por quê? Porque, na minha opinião, entre aspas, não existe a transparência também na comunicação.
Não que não fosse um desejo de vocês em deixar o clube transparente. Mas me falta transparência nos clubes. Então tá cada vez mais blindado. Né? Tu não consegue entrevistar... Me dá um jogador aí, Ramiro. O Raul Gustavo. Sim. Certo? Tu não consegue, tu quer entrevistar o Raul Gustavo, tu não consegue chegar no cara em nenhum momento. E na nossa época, tu chamava ele no final do treino ali, era um prazer pro cara dar entrevista. Certo? Eu sei que as coisas mudaram. O Corinthians hoje tem 80 profissionais cobrindo o Corinthians diariamente, não é fácil. Eu sei disso. Agora, a blindagem excessiva, de praticamente não se abrir o clube pra nada. O que vocês acham disso? Eu não acho que é certo. Eu acho que isso começou muito na pandemia, né? Até a época da pandemia, ali antes da pandemia, era mais aberto. Mas a pandemia acabou contribuindo, né, para que todos os clubes e todos os setores da sociedade se fechassem, e de forma absurdamente correta. Mas acho que poderia, sim, abrir mais. Abrir mais, que seja uma vez por semana, que não seja todo dia. Como eu falei, é um ambiente realmente ali que, se também for permitir, falo por ter trabalhado lá dentro e por antes apenas como um jornalista. Eu acho que também se abre todos os dias, Pretzel, não tem nem muito assunto. Uma vez por semana, eu não vejo o menor problema. Eu acho legal essa liberdade, sabe? Que alguém fale, que alguém converse. Mais ou menos como uma zona mista. Sabe, acabou ali uma vez por semana, chama um jogador ali, 2, bota o cara ali, troca uma ideia, sabe? Eu acho que pode, eu acho que seria legal, Mas o dia a dia, repito, todo dia, vamos abrir o treino como era. Não tem assunto, porque é viagem, e hoje um calendário extremamente apertado, você treina na segunda, viaja na terça, joga na quarta, volta na quinta, quer dizer, é muito justo. Mas acho que abrir uma vez por semana ajuda a imprensa, minimiza, porque realmente cada um vai acabar falando aquilo que acha que deve falar. Porque não há uma comunicação mais direta. Mas acho que pegar um jogador... Tem cobrança, Ivan. Tem cobrança. Você falar um negócio na terça, se for aberto você tem na quinta, você vai encontrar com o cara que você falou. E se for uma informação mentirosa, uma opinião que virou fio, você vai ser cobrado e tem que ser cobrado mesmo. Exatamente. Cara. Então, assim, eu não vejo problema. Da minha parte, eu acho que uma vez na semana... O Ramon já foi apresentado, né? Vai ser apresentado amanhã, o Ramon apresentado, Dias, não. Eu entrevistei o Ele Ramon ele vai Rio. comandar o Criciúma sem ser apresentado, então, é isso? Não, vai ser apresentado amanhã. Vai ser apresentado amanhã, 1h da tarde. O Corinthians acabou de mandar aqui então no tá grupo. Provavelmente amanhã. É que os clubes estão fazendo muito isso. O Atlético Paranaense, por exemplo, não apresentou o Martim Varini. O cara estreou ontem e foi para entrevista coletiva. O assunto não era nem o jogo, a classificação. Era, e aí, cara, quem é você? Você tem 32 anos. De onde você saiu, né? Você entendeu? Você sabe que tem isso. Na nossa época, né? Eu Vilarão e Ivan, somos mais velhos que tu e o Ramiro. Na nossa época, o clube era meio que parceiro da imprensa, entre aspas, né? Queria divulgar uma campanha de sócios, né? Os clubes procuravam a imprensa, né? Nós temos o fulano aqui para dar entrevista, nós temos uma campanha de sócios para divulgar. Total. O cara ficava 2 dias à disposição e em todos os veículos para falar disso. Hoje não tem mais, porque ele fala para a TV do clube, que é uma TV institucional. Então, assim, eles também não precisam mais da imprensa. Só que eles botaram o pé na porta, eles criaram um muro de Berlim, entre aspas, né? De uma maneira, assim, absurda. Não tem o meio termo, né? E nem sempre isso é bom. E aproveita-se muito mal, não sei se o Ramiro, vocês todos vão concordar, aproveita-se muito mal o tamanho da mídia, a força do Corinthians. A Corinthians TV era pra dar muito dinheiro pro clube, claro, cara. Sim. Mas é muito assim, não pelo trabalho de vocês, tá? Se eu achasse o trabalho ruim, eu falaria aqui, não tem dedos, não. É que é uma mina de ouro que é pouquíssimo abordada, mesmo porque é um trabalho que só começou, Capelanes. Assim, o projeto todo, o projeto todo, só pra você ter uma ideia... Tá muito, né? Entra Ortega, aí vai o Ivan, agora sai o Ivan, entra outro. É que assim, o homem da comunicação vira uma várzea, todo mundo domina esses termos, mas, por exemplo, o AdSense, que é a rentabilidade do canal do YouTube, da Corinthians TV... não era controlado pelo Corinthians. Controlado por quem? Por uma empresa terceirizada. Tô louco. Então, até você descobrir mas isso... por quê? Desculpa. Até você... Não sei. Mas que loucura isso, não cara. Sei. Não sei. Aí, tá vendo? Até você descobrir isso, até você organizar isso, é que as pessoas não têm noção desse bastidor. Eu acho que o Augusto não sabe o que é AdSense. Entendeu? Mas o problema é assim, esse AdSense era de uma empresa... Isso é gravíssimo, hein? Então, mas esse AdSense era antes de uma empresa da gestão anterior, contratado pela gestão anterior, ou o Augusto contratou alguém? Não, a gente herdou assim.
A gente veio assim. Talvez, assim, não estou dizendo que tem irregularidade, claro. Tá? Talvez essa empresa foi contratada para fazer o comercial da Corinthians TV e cuidava disso. A questão é o seguinte: ninguém dentro do Corinthians tinha acesso a isso. Ninguém controlava isso. Acho que pouca gente tinha interesse nisso. Tá? Então isso que o Ivan citou, de mudar um pouquinho a cara, fazer mais bastidor, era só o primeiro capítulo de uma série de mudanças que você faz num canal com a força que a Corinthians TV tem. Você tem que viralizar aquilo, você tem que ter conteúdos mais direcionados para o mundo digital. Total. Isso tudo estava planejado. Foi só o primeiro passo. Só que aí a gente mergulhou nesse caldeirão aí que tá difícil de sair dele e, infelizmente, nada prosperou. Eu só 2 perguntas para liberar, porque até porque é o almoço, né? Eles têm que almoçar Eu também, quero saber 2 perguntas para vocês dois. Corinthians cai sim ou não? E os próximos passos das carreiras de vocês, afinal de contas, vocês são jornalistas já consagrados no meio, né? Eu sempre, até nas minhas postagens, eu sempre falo, acreditar sempre. Cara, eu vou acreditar, meu time. Eu não consigo ver meu time na segunda divisão de novo. Não. Eu acredito que vai escapar. Prédio fez umas contas ali no começo, né, Prédio? 33 e 66. É um número muito justo ali, não é um número fácil, tem que lutar e lutar muito, porque não é que você tem uma folga ali, uma margem de segurança. Ah, não, tem uma gordurinha para queimar. Não tem gordura para queimar, nenhuma, é zero. Tem que recuperar a gordura, inclusive. Né? Então, mas não acredito em queda, eu acho que escapa. E eu volto com o meu canal amanhã no YouTube. Opa, vende aí o peixe, Ivan. Vamos lá. Como que é, Ivan? Canal 12 em Campo. Canal 12 em Campo. Galera, inscrevam-se. Canal 12 em Campo. Dá uma moral pro Ivan. Tô lá. O canal eu parei o canal, né? Quando eu assumi a gerência de comunicação, parei o canal. E eu tinha há pouco tempo o canal, tinha um pouquinho menos de um ano. E o canal estava indo super bem mesmo. Então volto com ele amanhã às 9 da noite. Legal, cara. E aí, todos convidados, se inscrevam. E até vamos ver se pinta alguma coisa, se recebe algum convite. Aí a gente vai analisar tudo. Show de bola, velho. Boa. Demais. E aí, Vila? A possibilidade de queda existe, mas eu também não acredito, porque eu sou teimoso, cara. Eu ainda acho que o ser humano vai aprender com os próprios erros. Tá? Então, essa fé eu não posso perder. Mas mais do que não cair, eu espero que quem esteja no Corinthians e quem esteja no futebol profissional de modo geral, a gente fala do Corinthians aqui porque é o nosso histórico recente, mas isso vale para todo mundo, que a gente aprenda com isso, cara, que o futebol brasileiro precisa ter o famoso choque de gestão que não aconteceu no Corinthians. A gente viu agora na Copa América, a gente tem perdido demais o protagonismo em tudo. O futebol brasileiro ainda é muito forte economicamente aqui na América do Sul, e às vezes isso dá uma sensação de que tá tudo bem, mas não tá. Tá? O nosso nível está diminuindo demais, está caindo demais. A nossa representatividade está diminuindo demais em termos internacionais. E tudo começa mudando a realidade dos clubes brasileiros. Então eu espero que esse susto que o Corinthians tomou o ano passado, que continua tomando nessa temporada, ele sirva de aprendizado, que as pessoas tenham a sabedoria de usar esse momento ruim para evitar que ele se repita. Vou dar uma informação para ti, Vá. Tá. Se o Corinthians ganhar do Criciúma terça, vai ganhar. Sabe o que acontece? Ganha, né? Não sai da zona de abaixamento. Mas acho que ganha, hein? Não sai. Não, mas olha, acho que ganha. O Cuiabá ganhou do Bahia ontem. O Corinthians, invencibilidade de 20 jogos do Bahia. O Corinthians vai ter que enfrentar o Bahia semana que vem lá. Duríssimo. Então é o seguinte, o campeonato está muito difícil. Só da minha parte uma última coisinha aqui, assim, por tudo isso mesmo com tudo isso que tem acontecido, tem muita gente, diria que a grande maioria de quem trabalha hoje dentro daquele clube, funcionários, desde a cozinha, segurança, fisioterapia, preparação física, jogadores, enfim, tem muita gente boa, profissionais que estão ali se entregando, que querem o melhor, que sofrem, que realmente sentem tudo isso que está acontecendo. Tem muita gente boa. Talvez a minha maior, não diria tristeza, mas talvez a minha maior frustração nessa saída seja perder a convivência, pelo menos diária, né? Porque quando você faz amizades, você leva para a vida, de perder o contato diário com essas pessoas. Muita gente do bem, muita gente boa,
que trabalha nesse clube. Tenha certeza disso. Antes da pergunta do Guilherme Agrela, o pessoal da Rádio Timão, certo? Manda aqui, ó. Pretzel tem que ter simples, DRT, ACESP ou ACISP, que é o que tu estava dizendo. Pois né? mas... DRT é o registro no trabalho, Vem né? cá, eu Na adoro Delegacia a Rádio Regional Timão, do Trabalho. Mas tá aqui, ó. é o fantástico mundo da Rádio Timão, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, isso não se aplica. Um abraço pra galera, eu acompanho direto eles ali, mas eu bato nessa tecla aqui há muito tempo, A Rádio tá? Timão é rádio oficial do Corinthians? Não. Não, é independente? Não, independente. É independente. E fazem um trabalho muito legal também a galera. Um abraço para eles, obrigado pela audiência. Mas eu acho que eles têm um pouco de razão. Acho que tu tem que ter um certo critério, uma certa especificação. Eu assino embaixo, mas é uma utopia, né? Infelizmente. Mas é uma discussão que a gente tem que ter. Tem que ter. A gente não pode se omitir em relação a isso. A gente tem que conversar sobre essa realidade. Agora um abraço ao Carlos Belmonte, que é um jornalista, diretor de futebol do São Paulo. Como diretor hoje? Jornalista, não podia estar, e ele impediu a entrada de um jornalista para trabalhar no São Paulo como setorista. Um jornalista que odeia... Aliás, é fato hoje, né? Jornalista que odeia jornalista está cheio hoje. Hoje está cheio hoje. O Guilherme Agrela quer fazer uma pergunta, ô Agrela, por favor. Fique à vontade. Boa tarde, Wagner, Ivan, todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu, até falando sobre continuar nesse assunto sobre distanciamento, né, um pouco dos jogadores em relação à imprensa. É muito comum quando o Corinthians... Assim, aliás, todos os times, na verdade, né? Quando o time perde, poucos jogadores passam, né? Às vezes vai mais, por exemplo, o Cássio ia muito e um jovem da base, ou às vezes um só jogador, o Cássio, o Marcos Rocha, no caso do Palmeiras, na zona mista, né? Exatamente, na zona mista. Assim, como isso funciona dentro do clube? Acho que não passa por vocês exatamente, mas vocês que estão ali na hora do jogo, como funciona essa escolha dos jogadores que vão passar pela zona mista? Porque o técnico sempre tem que estar. Os jogadores é de momento, né? Então, com derrota, vitória, enfim. Normalmente, a gente pergunta. Topa falar? Você passa na zona mista? Tem jogador que aceita, tem jogador que fala não. Acho que o primeiro ponto é assim, o destaque daquela partida. Né? Se você fez uma grande defesa, se você fez um gol, tal, você já é naturalmente um alvo para ser escalado para falar. E a gente tenta definir também, Guilherme, porta-vozes. Então você pega o elenco assim, mas isso é qualquer clube, tá? Não é só o Corinthians. Você analisa o perfil dos jogadores tal, e vê ali 2 ou 3 que possam fazer esse trabalho de porta-voz. Então, por exemplo, o porta-voz do Corinthians, o principal deles, era o Cássio. Né? A partir do momento que o Cássio saiu, você fala assim, pô, e agora? Quem que a gente pode colocar para falar no momento estratégico, importante? Ficou ali uma discussão tal, até que o Ranielli foi indicado. Só que Paulinho, aí você... né? Paulinho, quando estava lá ainda. Só que aí você tem que chegar no cara e ver se ele topa fazer isso. Você não pode impor isso a ele. Você analisa o perfil. Tá? Se o cara topar, se o cara concordar, legal. No caso do Ranielli, ele topou. Foi bacana. Mas tem gente que fala assim, putz, cara, desculpa aí, Vila, mas não é muito a minha praia, tal, aquela questão da insegurança, como o Ivan contou a história do Pedro Raul. Às vezes uma brincadeira ali que foi feita só para descontrair, dá uma puta repercussão, aí aquilo já serve de argumento pro cara falar assim, ó, tá vendo? É melhor não sei o quê. Mas geralmente a gente analisa perfil e busca porta-vozes e o destaque daquele jogo por qualquer motivo. E me permita, a gente vai liberar vocês agora, a gente já tá enrolando, tá falando que vai liberar 1h30 da tarde, né? Isso aqui, com todo respeito pela qualidade que vocês têm também, isso aqui daria umas 3 horas. Tranquilamente. É muito conteúdo. Muito descontraído. Muita gente gostando, Pretzel. O Leandro Canella, ele mandou uma mensagem muito legal, tá fazendo uma lasanha, tomando uma caipirinha, agradecendo pelo programa, pelos nossos amigos aqui que estão conosco, o Vila, o Ivan, um abraço para todo mundo aí, a esposa... a Ticiane, o Cauã e o Guilherme, os filhos dele. Valeu, Leandro. Um abraço pra você e pra todo mundo que tá se com a timidez do Ramiro. O Ramiro no dia a dia, né? Certo? Metia a boca no Ivan, toda hora reclamando, aquela comunicação do Corinthians. Agora frente a frente com os caras tá pipocando. Aliás, se tem alguém que critica a diretoria, sou eu. Quem defende a comunicação também sou eu. Eu queria fazer uma última, porque não podia deixar passar. O Ivan me falou uma coisa que me tocou bastante, que é o seguinte, ele tava fazendo aquele trabalho pra humanizar, mas eu acho que falta muito isso, você humanizar. Eu não sou corintiano, mas eu fiquei mal
com a saída do Cássio, da forma que foi. Eu achei que foi uma saída bizarra, velho. E eu esperava pelo menos uma parte um pouco mais humana que pudesse tocar o torcedor corintiano. Não. Foi para uma entrevista coletiva, protocolar, de saída, tchau, obrigado, e foi pro Cruzeiro. Eu achei que faltou, sabe? Essa área mais humana. Isso, tenho certeza que o Ivan tentou fazer. Também esbarrou naquela questão burocrática ou não? Acho que o Cássio merece todas as homenagens. Pela história, pela pessoa que é, pelo cara que sempre ajudou o clube. E hoje a gente vê muita gente falando assim, a culpa era do Cássio, né? A culpa era do Cássio, só se fala isso hoje. Realmente, sabe, a culpa nunca foi do Cássio. Nunca. Quando se ganha... eu vou falar uma coisa que nunca ninguém falou. Né? Quando ganha todo mundo, quando perde todo mundo. Sim. Não, essa é nova, né, velho? Mas ele não estava bem também, ele não estava bem. E o Carlos já estava pedindo passagem. Ok, exatamente. A crítica é essa, e faz ponto. parte. Isso, faz parte. Futebol. Você vai estar bem, você vai estar mal. Mas o Cássio foi responsabilizado por tudo de ruim que acontecia dentro do clube. Acho que o Cássio merecia um jogo de despedida. Eu acho que daria para fazer muito mais. A gente... Sabe? Vocês tentaram entregar mais, fazer mais e não deu? Não, assim, foi tudo muito rápido também, entendeu, Capelanes? Acabou, vamos sair, vamos comunicar, foi tudo. E assim, às vezes nem dá tempo de produzir alguma coisa melhor. Entendi. Dentro daquela possibilidade ali, eu vivi isso de perto, foi difícil para todo mundo dentro do CT. Para todos que participaram ali, eu participando, falando, fazendo perguntas, a despedida dele interna foi uma comoção. Porque assim, era um cara que ele era talvez a maior referência, talvez não, ele era a maior referência ali para funcionários, para todos. Para todos. E aquele jeitão dele, a vaguinha do carro dele ali era dele, chegava ali cedinho, pegava um café, voltava para o alojamento, ficava lá, depois descia, tomava café. Então assim, o Cássio tinha uma rotina, o Cássio tinha uma... E claro que dava para fazer mais, mas eu acho que o que impossibilitou, eu não vi absolutamente em nenhum momento, pelo menos não chegou a mim, olha, não podemos fazer isso e não vai fazer aquilo. Eu acho que o tempo foi muito curto. Ele quis ir embora rápido também, né? Também, assim, eu acho que... Ele também não parece... que não quis tanta despedida, né? Eu também acho que ele não quis tanta despedida. Eu acho que era visível assim que aquilo machucou demais o Cássio como pessoa, tudo que aconteceu, tudo. As críticas contra ele. Sabe? Tava aquela mal, declaração que ele deu depois do jogo lá Argentino Júnior, da Sul-Americana. sabe assim, que ele deu um desabafo e tal. Aquilo ali, e era o Antônio na época, né? O Antônio fez aquilo que teria que ter feito. Ele não deveria jogar o outro jogo mesmo, até pela... emocional, pela cabeça, mas eu acho que o Cássio é um cara que vai estar marcado na história do clube. Acho que poderia realmente ter sido feito um pouco mais, mas também se não foi feito, não foi por falta de querer, foi por falta realmente do tempo muito curto. Preparar a homenagem, preparar a camisa, preparar a placa, preparar não sei o quê, e marca, porque eu estava treinando, claro. O Cássio não deixou de treinar dia nenhum. Diga-se de passagem, o Cássio chegava no CT, fazia o trabalho dele como sempre fez. Isso era absurdo. Era o primeiro cara a ir pro campo, era o último a sair. Então, assim, se não foi feito mais, foi muito mais em função do curto espaço de tempo para se produzir alguma coisa. Fechou o gol ontem contra o Bragantino. Estreou ontem e fechou o gol. Falaram que ele falhou no gol do Bragantino ontem. Falaram que ele falhou no gol do Bragantino. Cara, esse cara é perseguido também. É perseguido. Sônia Palmeirense, gosto muito de ouvir pessoas autênticas. Independentemente de ser Palmeiras, gostei muito da entrevista desses dois grandes profissionais. E, mestre, até para encerrar da minha parte, ainda sobre a saída do Cássio, como que o elenco sentiu tudo isso? Isso impactou o elenco? E depois era o Carlos Miguel. Porque o Carlos Miguel saiu na sequência. Como que ficou? Porque falavam que, ainda mais numa saída de treinador, Antônio Oliveira depois acabou falando que, de certa forma, se sentiu traído pelo Carlos Miguel. Como que isso repercutiu lá dentro do CT Joaquim Grava, Ivan? Assim, eu acho que por ser um grupo muito mais jovem dentro do CT, né, muitos jogadores que vieram de fora, e talvez não entendam exatamente o que o Cássio representa, ou a história. Você pega os mais velhos, Fagner,
Paulinho, Romero, esses caras mais da antiga que conviveram mais com o Cássio, os caras assim, sentiram muito. Os mais jovens, você não pode dizer, por exemplo, fazer uma comparação aqui, que o Mateuzinho sentiu a mesma coisa que o Paulinho. Óbvio que não. Né? E é natural que não. Não tem uma convivência, não tem uma relação próxima de amizade, de convivência diária. Né? Mas assim, de uma forma geral, todos sentiram, né? Os jogadores mais antigos, e eu acho que isso aí foi de uma forma geral. E já com relação ao Carlos Miguel, talvez por não ter treinado ali naquela véspera do jogo contra o Atlético Paranaense, ele meteu um migué, né? Alegando que sentiu uma dor no tornozelo, tudo. Não pega bem. Óbvio que não pega bem entre o grupo, né? E ali o Antônio também tinha que tomar uma posição. Eu acho que ele acertou na posição que ele tomou, porque também você não pode deixar a coisa solta, né? Então, a partir do momento, não joga mais. E ali foi uma decisão. E ali já estava definido. Né? Ali já não era mais segredo. Ele não ficaria mais no clube. Então era uma questão de tempo para pagar a multa, para liberar o Carlos Miguel. Então, assim, eu acho que foi uma decisão do Antônio nesse sentido acertada. Ele contava com o Carlos Miguel. Agora, a história do negócio do Carlos Miguel já vem lá de trás, né, gente? Então não é assim que uma multa que era de 50 cai para 4, um negócio fora da realidade. Então, eu acho que o Antônio, na parte dele, fez certo. E também foi muito rápido, né? Logo depois ele já não estava mais treinando ali com o grupo, começou a treinar em horário alternativo. Mas assim, foi um cara também de uma convivência absurdamente incrível dentro do CT. Alto astral, gente boa, brincava com todo mundo. Pô, o Carlos Miguel, assim, uma das maiores resenhas dentro do CT. O Carlos Miguel é incrível como pessoa. Agora, agiu certo, agiu errado, aceitou, não aceitou. É uma questão pessoal. Aí é uma questão pessoal, o contrato dava margem para isso. Dava margem, então assim, ele errou? Pô, quem sou eu para julgar se o Carlos Miguel errou? Quem recusaria aqui uma proposta para trabalhar também no futebol inglês e tal? Mas traiu o Corinthians? Não sei, isso é uma outra discussão. O contrato dava essa brecha para o Carlos Miguel se transferir para outro clube. E a proposta foi tentadora. Ivan Andrade, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço. Uma satisfação e uma honra, viu? Um bate-papo espetacular, cara. Que homem, hein? Que saudade. Que homem. Cuidado, que isso pode repercutir diferente. É difícil, eu tenho até aqui, atenção, ó. Ser bonito te incomoda? Aí, ó. Ser bonito te incomoda? Pergunta pro Ivan, ser bonito te incomoda? Ser bonito te incomoda? Aí foi sensacional. Eu que quero agradecer, Pretzel, Capelanes, Pedro, a todos aqui. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pela tua transparência e pela tua consideração conosco também. Sabe, prazer, conheço vocês e assim, volto a falar. O que falaram, o que seguem falando aí, eu tô aqui falando exatamente o que aconteceu. Quem achar que é o contrário, que prove alguma coisa, que mostre alguma coisa, mas enfim, a consciência é tão tranquila, que me faz estar aqui falando abertamente com vocês e realmente contando. Repito, não vou ser oportunista, não vou bater, não vou ficar falando mal de A, de B, de C. Não falei mal de ninguém aqui, não vou falar mal de ninguém, porque nesse período que passei lá, um curto período, gostaria realmente que fosse 3 anos, 6 anos, enfim, de poder fazer muito mais. E principalmente agradecer à torcida do Corinthians, que a grande maioria foi muito simpática, muito querida comigo. E eu vejo isso até nas minhas redes sociais. Né? Foram muito sentiram a minha saída. E assim, fiz o meu trabalho com a maior dignidade, com o maior carinho, com a maior transparência, com o maior amor. Mas como todo ciclo, se encerra. E sair do clube, tá tudo bem. Só, realmente, fico triste e lamento esse tipo de notícia falsa, que não condiz comigo, com o Villaron e com tantas outras pessoas que já deixaram o clube. Porque hoje sair do Corinthians, ou você é informante, ou você é traidor, ou você não é corintiano. E não é assim. Né? Somos corintianos, trabalhamos, mas uma hora esse ciclo se encerra. Se vai ter outro repórter dentro do CT, desejo boa sorte, que faça um bom trabalho, porque o Corinthians merece. Eu vou estar terça-feira torcendo muito na frente da TV ali.
pela vitória contra o Criciúma. E mais uma vez, obrigado a todos vocês. Grande Ivan. Honra recebê-lo aqui. Wagner muito Vilaron, muito obrigado também pela tua consideração de novo conosco. Já tinha conversado conosco para explicar Não durou muito aquele dia lá, a tua né? saída. Não, é que ali... O Esporte em Debate duraria Não, quanto mas era tempo pré-jogo, aí, hein? lembra? Pois era pré-jogo. Era pré-jogo e aí o pré-jogo tempo era mais né? curto, né? Cara, parabéns pelo teu conteúdo. Monstro, Vila. Eu já te assistia lá na Sport TV. E tendo a oportunidade de conversar contigo, ainda aumentou realmente o meu respeito e minha consideração por ti. Muito obrigado por ter vindo aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos vocês. Cada vez que eu ouço o toque de 5 batidinhas aí, eu me sinto importante, porque né, é algo que acompanha a gente a vida inteira. Né? Então eu falo, opa, tá tocando, eu tô na Bandeirantes, cara, legal. Mas obrigado a vocês, é uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. E aquilo que a gente falou, vamos torcer apenas para que esse momento conturbado sirva de alento, de sabedoria, de aprendizado para que ele seja superado e não seja repetido. Exato. Tá? Grande Obrigado, Vila, um bom obrigado, domingo viu? para Valeu, vocês. Ivan, valeu, Vila, Sucesso monstros. para vocês. Quanto tempo o Vila aguenta no Esporte Debate? Sobre Corinthians? Sobre Corinthians. O Sport Debate é 1h30, né? É. Aí o negócio ali é mais rápido, Opa, né? já tô quase 2 horas. É verdade, é verdade. Mas esse é o concentração, exato. Mas o balizador do tempo sou eu, certo? Eu acho que tu aguentaria 4 minutos. Não me subestime. Até porque ele inventou o rádio, segundo Isso, ele, né? Você participou de quantas reuniões? 4. Da criação do rádio? Você só não assinou a ata, né? Eu só não assinei a ata, mas o responsável pelo conteúdo. Bobagem, cara. Todo dia essa porcaria. Um abraço a todos. 2h28 é o nosso Concentração. Concentração.